Boa tarde, meus senhores. Como vocês estão? Estamos aí, mais uma live. Seguindo o nosso cronograma das lives que agora são decididas por vocês, pelos ouvintes, pelos espectadores da live, né? Então agora, desde a semana passada aí, a pessoa que mais presentear a live, que mais ajudar, mais colaborar com a live, pode escolher o tema. E o tema de hoje é tireoide e resistência insulínica, que o Fernando Calixto escolheu ontem, né? Então, logicamente, que eu não vou ficar aqui discursando sobre né, os mecanismos do hipotireoidismo, do hipertireoidismo e da resistência insulínica, mas a gente vai conversar a respeito. Então, as perguntas e o tema, no geral, será direcionado a isso, né? Então, há pessoas aí que têm hipotireoidismo, hipertireoidismo, resistência insulínica ou hipoglicemias, né? Então, vai estar um pouco mais relacionado a isso hoje. E aí, Lucas, como é que você tá? Agradece o Fernando, velho. Agradece o Fernando que a escolha foi dele, mano, tá? Então é o seguinte, galera. Bora começar esse negócio. Sejam todos muito bem-vindos, né? Eu peço que utilizem o chat. Não esqueçam de utilizar o chat aí para fazer as perguntas. O chat é de vocês. Hoje vai ser uma live um pouco mais curta, né? Do que o normal, que é 2 horas e meia aí de live. Vai ser um pouco mais curta porque tem o jogo, né? E como vai ter a final da Copa, eu sei que é capaz de flopar a live, né? Então, peço aí que compartilhem. Fernando, como é que você tá, velho? Ó, quem escolheu o tema da live ontem foi o Fernando, que tá aí nos espectadores, né? Ele escolheu e a gente vai direcionar o tema a isso. Não adianta ficar me perguntando aí, qual a dose de testosterona, qual a dose de masterão, clenbuterol. Não adianta ficar me perguntando essas porra que não serão respondidas. Magudes, obrigado pelo presente. Pedro também, grande Pedro. Velho, Pedro, já tá no plano, Pedro? Já começou essa dieta aí? Bora? Já deu certo? Já entendeu tudo? Povo, é o seguinte. Peço que vocês comecem a perguntar, comecem a utilizar o chat, que senão, infelizmente, a live flopa, né? Então o TikTok ele começa a entregar quando vocês falam, senão não acontece nada. Senão a live flopa e acabou a live, aí eu não vou falar de nada, né? Então eu peço que vocês usem o chat aí. Não vivo no Tennessee. Infelizmente não. Infelizmente eu vivo no Bostil, no Brasil, né? Tá bom? Então é isso. Quem escolheu o tema da live foi o Fernando, então eu agradeço que o Fernando já deve ter algumas perguntas aí. Né, Fernando? Então, utiliza. Tá? Vamos lá. Como vocês já sabem, Quem que é esse Magudes aí, velho? Lucas, vamos lá, vamos começar com as perguntas então. Vamos sentar o sarrafo, tá? Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar, principalmente para vir mais gente, porque senão vai ficar isso aí, ó, 20, 30 pessoas aí, vai morrer a live. Vai morrer a live. Se não tiver no mínimo 150 pessoas ao mesmo tempo, vai morrer a live. Tá? Lucas, tem o hipotireoidismo subclínico, trato com levura... tem resistência insulínica. Então, velho, é exatamente esse o tema. Tem jeito, tem. Na verdade, fica meio que... Quando a gente tem resistência insulínica e a gente tem hipotireoidismo, a gente tem aquele esquema do quem veio antes, né? O ovo ou a galinha, né? Qual que é o grande problema disso, velho? Você tratar só com T4 25 não é o correto. Você tem que pensar o seguinte: você está tomando um medicamento para tratamento do hipotireoidismo subclínico. Geralmente você está ali só com TSH um pouco elevado, mas você não tem antitireoperoxidase reagente, nem antitireoglobulina reagente, né? Você não tem a doença autoimune, você só tem um hipotireoidismo gerado por falta de algo, ou por algum estresse metabólico, ou enfim, por alguma inflamação, tanto faz. Primeiro, Lucas, tem que ver se não tem nenhum nódulo, nenhuma coisa do gênero que esteja gerando uma elevação de TSH desnecessária. A segunda coisa, cara, que geralmente vocês não veem, é o seguinte: a conversão de T4 em T3 livre, né? A conversão de T4 em T3 reverso. Porque às vezes você até produz um T4 ok, mas ele converte muito em T3 reverso, pouco em T3 livre. Consequentemente, a TSH dispara. Então tem que entender o primeiro motivo desse hipotireoidismo subclínico. Se você tem hipotireoidismo subclínico e você não tem nódulo, e você não tem Hashimoto, não tem doença autoimune, tem a falta de alguma coisa, ou excesso de alguma coisa. E aí entra a questão do ovo ou da galinha, que é exatamente o tema da live, tireoide e resistência insulínica. Quando você tem resistência insulínica,
você consequentemente... Deixa eu só... Opa, que eu fiz cagada aqui. Você, consequentemente, com resistência insulínica, você tem um mau funcionamento da tireoide, geralmente hipotireoidismo. E quando você tem hipotireoidismo, geralmente você tem uma resistência insulínica, tá? Então, vira uma bola de neve, né? Ela se retroalimenta, né? Já ao revés, né? Quando você tem hipertireoidismo, geralmente você tem uma utilização, uma degradação da insulina mais rápida. Então, consequentemente, você tem ali uma insulina muito reduzida, tipo 0,1, 0,2 em jejum, e hiperglicemias. Tá? Tem que entender primeiro o que está acontecendo. Tá? Se existe realmente resistência insulínica, né? E por que está levando ao hipotireoidismo ou vice-versa. Mas eles estão totalmente atrelados. Tá? Totalmente atrelados. Você tem que pensar assim, cara. Quando a tireoide não funciona bem, você já tem uma deficiência da translocação ali de GLUT4, né? Que vai jogar a glicose para dentro da musculatura. Então você já tem uma má utilização da glicose por si só, né? Porque o GLUT4 funciona mal. GLUT4 precisa de T4. Quando você tem um mau funcionamento da tireoide, você tem um mau funcionamento e uma baixa produção de T4, e tem uma redução de GLUT4, de GLUT4. Consequentemente, a insulina, quando ela capta a glicose, ela não consegue, né, translocar, jogar para dentro da musculatura. E isso vai gerando resistência insulínica. Entendeu, Lucas? Então, é um contexto meio bosta. Tem solução? Tem solução. Quais são as soluções? Antes de pensar só na tireoide, e ficar ali T4, 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 T4 na tireoide, você tem que pensar em ganhar musculatura e reduzir a resistência insulínica. Tá? Consequentemente, o TSH já vem para baixo. Ficar tomando T4 o resto da vida pode ser uma solução? Pode. O foda é que tem que ficar adequando o tempo todo a dose, né? A cada 3 meses, mais ou menos, você tem que ficar fazendo ali TSH, T4 livre, T3 reverso, para ficar adequando a dose do T4. Eu prefiro que a tireoide funcione normalmente. Tá, Lucas? Tá, esse é acho que o maior grande problema, assim, cara, né? Tipo, logicamente, você vai ter, né, esteatose hepática, você vai ter um mau funcionamento do fígado versus insulina, você vai ter alguns problemas relacionados ao hipotireoidismo, mas o principal que gera resistência insulínica quando você tem hipotireoidismo subclínico é essa má translocação de GLUT4 para glicose e insulina para dentro do músculo, tá bom? Vamos lá, cara. Deixa eu ver aqui, vamos ver as perguntas. Aqui, ó. Galera, não sei se estão vendo, agora tem a meta de apoio da live. Essa aqui foi a de ontem, a gente bateu 129% da meta. A meta é baixíssima, é $10 por live. Então vamos colocar aqui enquanto que a gente está hoje. A gente está em 3% da meta, ó. Tá aqui, ó, por aqui, aqui, tá? Então ontem, né, quem foi o maior presenteador foi o Fernando Calixto, e ele que escolheu a live de hoje. Inclusive, Fernando, obrigado pelo presente também, Chalé do Lago, Maguts também, Pedro também, Bia, né, até minha esposa dando presente. Agradeço a participação. Gente, a participação na live financeira me deixa rico? Claro que não. Ontem deu 60 pila, claro que isso não vai me deixar rico. Mas gera um pequeno estímulo, né? Gera um pequeno estímulo para eu vir aqui conversar com vocês. Chalé do Lago, cara, eu já te falei ontem, eu vou te falar a última vez hoje. Não marco por aqui. Eu não agendo por aqui. O agendamento é pago e é direto com a Bia. Eu te falei isso 3 vezes ontem, cara. Eu não vou agendar pela live, velho. Você quer agendamento? Você manda uma mensagem de agenda com a Bia, cara. Eu não vou agendar por aqui. Eu te falei 3 vezes ontem. Eu não tenho acesso à minha agenda. Não adianta vir aqui me pedir agendamento. Você quer agendamento mesmo? Você quer ser atendido de verdade? Manda uma mensagem pra Bia. A Bia vai agendar pra você, cara. Você tem medo da Bia? A Bia é gente boa. Ela só parece chata, velho. Ela não é chata. Eu não vou agendar por aqui, cara. O agendamento é pago, você tem que ler o texto, você tem que concordar. Eu faço um filtro antes, eu não atendo todo mundo. Não é a pessoa chegar assim, agenda aí, vamos lá. Não, a pessoa vai ler o texto, vai concordar com o texto da consultoria, ela vai ver como são as regras da consultoria, e aí sim, ela entra pra consultoria. Tá? Vamos lá então, eu vou voltar para as perguntas. Vamos lá. Vou começar a segunda, comprei as coisas ontem. Beleza, Pedro? Boa, bora. O que usar para resistência à insulina? Fernanda, eu acho que antes de pensar no que usar, você tem que pensar no que fazer, né? É o que eu acabei de falar ali para o Lucas. Não adianta, por exemplo, o hipotireoidismo subclínico, não adianta ficar tomando T4. Tem que pensar, opa, vamos fazer a tireoide funcionar de novo. Então assim, Fernanda, qual é o motivo da resistência insulínica? Você treina, você tem musculatura, você tem uma grande massa muscular. Se você tiver boa massa muscular, você vai ter uma baixíssima resistência insulínica. Então a primeira coisa que você vai fazer, musculação.
né? Não é o que usar, o que tomar. Né? Primeira coisa que você vai fazer, Fernando, musculação. Ah, eu não gosto de musculação. Então, vai ter que lidar com a resistência insulínica. Tá? Cardio ajuda? Pouco. Ajuda muito menos que musculação. Né? Cara, é o básico. De verdade. É meio chato até falar. Parece que eu estou sendo repetitivo, que eu não quero responder, mas não é isso. É musculação, cardio e dieta. Entendeu? Aí o que usar para te ajudar depende dos teus exames, depende da tua idade, depende se você está na menopausa, se não está, depende de que idade você tem, tá? Depende de bastante coisa. Magud, sou das alergias a chocolate e peixe, não sei se lembra de mim. Rapaz do céu. Não sei se eu lembro. Vagamente eu lembro, é muita gente, né? Meu Deus, 10, 15 mil pessoas por dia, né? Mas eu acho que eu lembro. Eu lembro do teu nick. Como o corpo reage ao hipotireoidismo e como evitar esse sintoma? Maridu, na verdade, o sintoma, você não tem que evitar o sintoma, você tem que evitar a causa, né? Não adianta ficar pensando em sintomatologia, né, Mari? Não adianta pensar assim, eu vou reduzir o sintoma do hipotireoidismo. Não. Hipotireoidismo, como que reage? Resistência insulínica é uma delas. E baixa disponibilidade de energia, principalmente, cara. Geralmente no hipotireoidismo, unha fraca, cabelo caindo, cabelo fraco, não de calvície, tipo eu. Cabelo fraco, sabe quando o cabelo vai ficando fino, né? Ele começa a ficar mais fraco. Né? Unha fina, unha descascando, descamando, né? Que ela sai muito em escamas, assim. A pele um pouco mais oleosa, a pele um pouco mais ressecada. E falta de energia, cara. É típico, assim, é típico. Você tem sono o dia todo, você tem hipersônia, né? Que o sono fora de hora. Você tem muito sono, pouca vontade de acordar. Parece uma depressão, assim, é uma falta de disposição e energia. Isso é típico do hipotireoidismo. Geralmente, o que a gente busca, né, Mari? A gente busca o hipotireoidismo de Hashimoto, né? Ó quem apareceu. Então, o que a gente busca? A gente busca se a pessoa tem Hashimoto, né? Antitireoperoxidase reagente, antitireoglobulina reagente, são 2 tipos, né? Estoque de T4 e ação do T4 meu Deus, como é que é? Eu esqueci o funcionamento exato das duas diferenças da antitireoperoxidase e antitireoglobulina. Mas é basicamente quando o corpo ataca a própria tireoide, né? Vai gerando nódulos, ele fica atacando a própria tireoide. É uma doença autoimune. Então a gente busca primeiro autoimune, né? É Hashimoto, e muitas vezes é igual o Lucas falou ali em cima, né? Às vezes é um hipotireoidismo subclínico. O que significa? Você até tem níveis de T4 ok, mas você tem toda a sintomatologia, todos os sintomas do hipotireoidismo, Mari. Por quê? Porque às vezes para manter o teu T4 ok, a conversão de T4 em T3 ok, o teu TSH ele dispara, ele vai lá para 5, 6, mesmo sem você ter Hashimoto. Isso a gente chama de hipotireoidismo subclínico. E isso é tratável facilmente. Geralmente é falta de substrato energético, né, Mari? É o que seria. Por exemplo, para a tireoide funcionar bem, ela precisa de selênio, ela precisa de tirosina. E às vezes você não ingere selênio e tirosina, às vezes você está anêmica. E por conta da falta de ferro, o T4 não converte em T3 livre, né? Isso vai gerando o que a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Então, geralmente você melhora isso desinflamando, né? Quando você está numa situação inflamatória muito grande, uma endometriose, alguma coisa do gênero, e repondo vitamina e mineral, né? Quando você está em hipovitaminose. Tá? Esse tipo de informação de graça, vocês não veem esse tipo de informação técnica de graça. Para quem não me conhece, a gente está aí, 1.000 e poucas pessoas. Para quem não me conhece, eu sou agente da saúde, sou profissional da saúde, né? Eu tenho 5 formações na saúde, né? Eu tenho 6 faculdades, sendo 5 delas na saúde. Eu sou esteticista, terapeuta integrativo, nutricionista, farmacêutico, né, bacharel em farmácia e biomédico. Então, eu lido de tratar pessoas, né? Todos os dias aí eu trato pessoas, né? Eu lido com consultorias nutricionais, fitoterapia, suplementação. E um pouco disso eu venho conversar com vocês aqui. Então, eu não sou um influencer, né? Eu não sou um cara à toa que vem aqui para tentar fazer a nossa live gerar dinheiro. Logicamente que eu quero que vocês me deem dinheiro, óbvio, né? Mas eu venho aqui para a gente criar uma comunidade para eu angariar pacientes para consultoria, para ver quem que precisa de ajuda, esse tipo de coisa. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui em troca desse angariar pacientes, eu venho aqui conversar com vocês, trazer informações e tirar dúvidas de vocês, tá bom? O que eu peço para vocês? Me sigam, né? Porque é um conteúdo técnico sem ser muito chato. Me sigam para vocês terem
a notificação das lives, né? Eu tenho lives aí todos os dias. E colaborem com a live, presenteiem, ainda que seja um pouco. A gente tem uma pequena meta aqui, ó. Uma meta, que inclusive eu botei errado lá, era 0,3%, não 3%. A gente está em 1% agora. Então me ajudem a apoiar a live, né? Óbvio, né? E me sigam, né? Me sigam porque sempre vai ter algum assunto de interesse de vocês. Vamos continuar com as perguntas, eu peço paciência, que geralmente são 600 a 1.000, 1.200 perguntas por dia. Eu tento responder quase todas elas, tá bom? O tema da live está aqui. Para quem busca um protocolo anti-inflamatório, para quem busca, quem tem lipedema, endometriose, adenomiose, esse tipo de coisa, eu tenho um protocolo anti-inflamatório na bio de R$ 29,90. E agora vamos voltar para as perguntas. Fábio Outdoor, boa tarde. Tenho Hashimoto e o médico proibiu cafeína. Não entendi o porquê disso. Você saberia dizer? Não, eu não tenho a menor ideia. Não tem a menor lógica ele proibir cafeína, Fábio. A não ser que você tenha um problema gástrico, né? E aí, consequentemente, esteja ali te gerando uma gastrite, alguma coisa, e o médico, por cautela, proibiu cafeína. Mas não tem lógica não, tá? Ainda mais tendo Hashimoto, né? Se fosse uma doença de Graves, que você tivesse taquicardia, hipertensão, né? Alguma coisa, um hipertireoidismo, né? Uma doença de Graves, aí tudo bem, mas com Hashimoto eu não vejo lógica, Fábio. Deglicante funciona mesmo para preservar o colágeno? Hoje é só tireoide e resistência insulínica, tá? Hoje o tema é só esse aqui, não adianta me perguntar das outras coisas. Meu último exame de TSH deu 0,51, limite inferior, o doutor disse que tem hipertireoidismo. Não é assim, né? Não é simplesmente um TSH que vai te dizer se você tem hiper ou hipotireoidismo, tá? Cadê aqui? Vida nova. Não é assim que funciona. Primeiro que você tem que ter 3 exames positivados, tá? Vida nova. Segunda coisa é que você não pode tomar biotina, e muita gente toma biotina para o cabelo, para a unha, que dá falso positivo ou falso negativo nos exames tireoidianos. Ponto. Tá? Então, primeiro, 7 dias sem tomar nenhum tipo de biotina, tá, vida nova? E a outra coisa não é só um TSH de 0,51, tá? Não é só um TSH. Você vai ter que ir lá fazer anti-TPO, anti-tireoperoxidase, anti-TG, anti-tireoglobulina e TRAB. Você vai ter que fazer esses 3 exames para confirmar se você tem hipertireoidismo, doença de Graves, que é uma doença autoimune, tá? Eu vou até anotar os exames aqui, ó, tá? Vou anotar na tela aqui, tá? Ó, fica olhando no verdinho aqui. Fica olhando no verdinho. Olha esse tipo de informação. Cara, ninguém faz isso, cara. Anti-TPO, anti-TG, TRAB, TSH e FAN. Olha só. Anota essa porra aqui. Cadê a pessoa? Vida Nova, 88, ó. Tu vai fazer esses exames aqui sem tomar nenhum tipo de biotina durante 7 dias. E aí sim você vai ter confirmação se você tem doença de Graves ou não. Tá, vida nova? Beleza? Tá? É isso aqui, tá? É esse aqui os exames. Eu sou professor de análise clínica, tá? Eu dou aula disso aqui para médico. Tá? Então pode confiar. Tá? Ó, eu tenho curso, eu tenho livro disso aqui. Tá? Pode fazer. Faz esses 5 sem tomar biotina, vida nova. Aí sim você vai ter uma certeza, tá? Se você tem doença de Graves ou não, se tem Hashimoto ou não. Tá bom, vida nova? Confirma aí que você leu essa mensagem aí, que você escutou. Tá bom? Beleza? Confirma, vida nova. Se tu bota no chat aí se você leu, se você anotou os exames, tirou um print. Tá? Pode tirar print, não tem problema não. Tá? Anti-TPO, anti-TG, TRAB, TSH e FAN. Tá bom, meu velho? Vamos voltar aqui para as perguntas. Vamos lá. É muita gente perguntando, tá? É muita gente perguntando. Vamos lá. Desculpa, não vi. Minha internet caiu. Chalé do Lago, falei 2 vezes para você ontem. Manda mensagem para a Bia, tá? Manda mensagem para a Bia. Eu te falei umas 2 vezes ontem. Tá? Não adianta me chamar aqui, é lá pra Bia, tá? Ou pode me mandar, Chalé do Lago, manda uma mensagem no inbox pra mim, que eu te mando o número do atendimento, tá? Não precisa ser direto pra Bia, mas não precisa ter medo dela. Manda uma mensagem pra mim, que eu te mando o número do atendimento, tá bom? Daí ela marca pra você lá. Tem que ler o texto, tem que confirmar tudo. Tenho tireoide Hashimoto e reparei que comida natural me faz bem. Geralmente
a gente busca, quando a gente tem qualquer doença autoimune, né, tipo Hashimoto, Graves, artrite reumatoide, lúpus, tanto faz, né, a gente busca se afastar de alguns alimentos. Açúcar, obviamente, de qualquer alimento que ative vias inflamatórias, né, NF-kappa-beta, interleucina 6 e por aí vai. E a gente tenta se afastar muito da caseína, né, da proteína do leite e da gliadina, da proteína do glúten. Tá, Barber, JB Joe Barber. A gente tenta se afastar desse tipo de alimento. Inclusive, quando vocês falam de dieta carnívora, né, é uma dieta de exclusão. E a dieta carnívora é utilizada nesses casos aí, tá? É uma dieta de exclusão, onde você não come nada que possa piorar a tua dieta autoimune. Tá bom? JB Joe. Galera, Miguel, obrigado pelo presente. Gente, não esqueçam de colaborar minimamente para essa live. Vou te dar 10 centavos. Pode ser? Pode ser 10 centavos. Por quê? Porque eu estou com uma meta diária para eu me empolgar de vir nesse troço todos os dias, porque vocês viram que eu não estava mais entrando, que eu estava ficando com raiva, né? Porque eu venho aqui, falo durante 2 horas e não ganho nada. Então, para pelo menos me dar vontade de chegar aqui na live, tá? Jejum é bom para resistência insulínica e zerar o álcool. Zerar o álcool, sempre álcool é uma bosta, quanto menos álcool na sua vida, melhor. Jejum é legal, sim, reduz bastante a resistência insulínica, porque você fica mais tempo em jejum, menos glicose circulante, menos pico de insulina, tá? Porém, se esse jejum fizer com que você catabolize, se esse jejum fizer com que você perca massa muscular, ele vai ser meio que contraproducente, porque para diminuir resistência insulínica, Lucas, você precisa ter mais músculo. Se esse jejum gerar um déficit calórico, um catabolismo grande demais, demasiado demais, e você perder músculo, vai piorar a resistência insulínica, tá? Você sempre tem que pensar um pouquinho para frente, tá? Quem é paciente meu, ó, a Valéria. Ei, Valéria! Como é que você tá? A Valéria tá há anos comigo, tá 2, 3 anos comigo, por exemplo. Ela sabe como é que é a forma que eu penso, né? A Valéria sabe bem, e é sempre pensando uns 2, 3 passos para frente, tá, Lucas? Então não é assim, vou tomar tal coisa, vai... Não, calma lá. Pensa nisso, pensa no que vai acontecer depois, tá bom? Suzy, obrigado pelo presente. Paula Cruz também, estamos aí. Na verdade, agora que nós estamos com 1% da meta batida. Para quem quiser, anotou os exames aqui, ó, botei aqui embaixo da meta e vou tirar esse texto e vou ajustar a meta certinho. A gente está em 1% da meta agora. Eu peço que, porra, dê uma colaborada, vamos tentar bater a nossa meta. Nossa meta é $10 por dia só, mais nada. $10 por dia, tá? Ah, Vinícius, você fica pedindo dinheiro. Fico, agora eu fico. Aprendi a pedir dinheiro. Vamos lá. Vamos lá. Peço paciência dos senhores para eu responder as perguntas. Rei dos cortes, não consegui emagrecer nem com mão jara. Essa merda de insulina pode estar prejudicando? Com certeza. Se você tiver uma resistência insulínica muito grande, você tem uma dificuldade para hipertrofia, você tem problemas na tireoide, né? Geralmente quem tem resistência insulínica muito elevada tem também o hipotireoidismo. Quem tem hipotireoidismo também tem resistência insulínica elevada, tá? Rei dos cortes, é uma coisa que fica se retroalimentando, tá? E você tem que pensar que geralmente quem tá com resistência insulínica muito elevada ou tá com uma síndrome metabólica já instaurada, né? Geralmente essa pessoa tá com as vias inflamatórias dela muito ativadas, muito ligadas. E vias inflamatórias crônicas, né, de baixo grau ligadas, você fica liberando muita interleucina inflamatória, né? E poucas anti-inflamatórias. Aí você vive inflamado. Qual que é um dos órgãos, ou talvez o principal órgão que mais responde à inflamação? Tireoide. Se você está com uma virose, você está com uma bactéria grande, você está com algum fungo, a tireoide está inflamada sempre. Então, sempre que você tiver com alguma virose, com alguma pequena doença, alguma patologia pequena, você vai fazer um teste de TSH vai estar na casa do caralho. Tá? Sempre. Então, assim, às vezes... você está com essa resistência insulínica ferrando a sua tireoide. E essa tua tireoide não consegue produzir T4 o suficiente para te auxiliar no emagrecimento. Tá, Rei dos Cortes? Esse é o assunto de hoje. O assunto foi escolhido pelo Calixto, né? Pelo Fernando ontem. Não consegui emagrecer, papapim, papapá, obrigado. Gonzaguinha, se eu sou diabético tipo 2, se eu fizer musculação, ajuda muito no controle? Sim, Gonzaguinha, é necessário. Qualquer paciente meu que chega aqui diabético ou com resistência insulínica grande, eu sempre falo aqui, treine pernas 2 vezes na semana no mínimo. Olha o tamanho da musculatura da perna, velho. Olha o tamanho da musculatura da perna. Quanto mais músculo você tiver, Gonzaguinha, mais translocação, né, de GLUT4 você vai ter. Então, mais insulina vai conseguir captar a glicose e jogar para dentro do músculo. O que isso significa? Que vai baixar o nível de insulina. Se baixar o nível de insulina, você reduz a resistência insulínica. Se reduzir a resistência insulínica, a tua diabetes cai.
Tá entendendo? Então, a musculação é necessária. Ah, eu posso fazer dança? Não, musculação. Puxar pesos pesados do chão. É necessariamente isso. Você precisa de uma musculatura grande e pesada, tá, Gonzaguinho? E vai controlar muito a diabetes, muito. Você não tem noção. Não tem noção do quanto. Não é só emagrecer, é ganhar músculo. Pô, olha o tamanho de uma coxa, velho. A minha coxa, porra, olha o tamanho. É uma cintura, uma coxa grande, né? Você pensa duas, né? São duas coxas, né? E a quantidade de musculatura que você tem ali que vai utilizar essa insulina com glicose, tá? Miguel, agora que eu cheguei na tua mensagem, boa tarde, velho. Boa tarde. Aqui, Gabriel Diogo bloqueado. Vamos ver. Aí, vamos lá. Boa tarde. No caso de quem tem Hashimoto e hipotireoidismo, hipotireoidismo de Hashimoto, pode tomar Roacutan por causa da Não sei. Aí vai ter que ver com o teu médico. Você tem que pensar, quando você tem hipotireoidismo de Hashimoto, você tem algumas sobrecargas hepáticas, tá? Por exemplo, você tem Hashimoto. Você já tem uma menor capacidade de captação da glicose pelo corpo. Consequentemente, o teu fígado vai se sobrecarregar de glicose, tá, cá? Se o teu fígado vai se sobrecarregar de glicose, você vai ter uma sobrecarga hepática com liberação de transaminases, né, de enzimas hepáticas no sangue. Então você vai ter lesão, mais lesão e sobrecarga hepática. Aí você vai botar um Roacutan em cima, tem que pensar muito bem nessa situação, tá? Miguel, baita profissional, 100% de gente boa. 100% de gente boa não digo, mas baita profissional eu sou mesmo. Obrigado. Como tem que ser a alimentação de alguém que tem hipotireoidismo e crise de hipoglicemia? Marido, depende. Aí você vai ter que consultar mesmo, tá? Depende totalmente. Depende do teu nível de atividade, se você tem que tomar T4 ou não tem, se você tem funcionamento ainda da tireoide ou não tem, se é um hipotireoidismo de Hashimoto ou simplesmente um hipotireoidismo subclínico, aí muda totalmente, tá? Totalmente. Hipoglicemia. Por que você tem essa hipoglicemia? Se ainda está produzindo insulina, se não está. É um contexto, tá, Mari? É um contexto grande, não tem como responder daí, assim, numa live, sabe? Durateston interfere no aumento da glicose? Não, na verdade, se você tomar Durateston certo, você vai ter aumento de testosterona, consequentemente você vai ter uma maior translocação de T4, de GLUT4 e uma redução de glicose, tá, Felipe? Se você tomar Durateston, você tem mais testosterona, tomar mais testosterona, você tem mais musculatura vai ter uma queda de glicose, não um aumento, tá? O que você acha mais perigoso, T3 ou clenbuterol? Clenbuterol. É a favor de T3 e T4 em cutting? Se for atleta, talvez. Eu não atendo atleta, então, por mim, tanto faz. É verdade que quem tem hipotireoidismo não pode comer soja? Milho é por ser transgênico, tá? E amendoim é por conta da proteína do amendoim, tá? Não é que não pode, mas o nosso amendoim ele tem muita contaminação cruzada, tá? E tem muito glifosato também, né? Demais glifosato. A soja é um lixo. Milho, amendoim, tem muito glifosato. Consequentemente, piora o teu hipotireoidismo. Todas as doenças autoimunes, a gente tem que caminhar a uma dieta de exclusão, tá, Suzy? Tem que caminhar a uma dieta de exclusão. O que significa isso? Comer o mais natural possível, né? O mínimo de transgênico possível, o máximo de orgânico possível, né? E cuidar com esse tipo de coisa. Cuidar com disruptores metabólicos, né? Que seria disruptores endócrinos, perdão, tá? Que seria glifosato, parabeno, petrolato, tá? Cuidar um pouco com esse tipo de coisa. O que seria? Tipo, maquiagem, excesso, tinta de cabelo, alimento transgênico, alimento com muito glifosato, plástico quente, né? Copinho de plástico quente. Aliás, meu amor, Bia, minha querida, a hora que você terminar de fazer suas unhas, você pode trazer, por favor, um café para mim, tá? Tomar o cafezinho, Suzy, na caneca de cerâmica ou de vidro, nunca no copinho plástico. Você tem que cuidar com esse tipo de disruptor endócrino, porque piora sim o hipotireoidismo, piora muito. A questão do amendoim, da soja e do milho é por conta do glifosato e do amendoim especificamente, que ele é um alimento alergênico por conta da proteína dele. É uma proteína de difícil metabolização, difícil digestão, e ela tem sim alguns... ela ativa alguns caminhos, né, que geram crise alérgica e aumento de monoglobulina E. Tá, Suzy?
Não sei se eu fui claro, mas é essa a questão. Tá? Galera, não esqueça de me seguir, ó. Estamos aí 29 minutos, 2.400 pessoas, 37 seguidores, tá legal, 11 mil curtidas, tá legal. Eu só peço que todo mundo dê um pequeno apoio de flor, de rosa, do cacete, tanto faz, no cacete não, né? Mas de rosa, de coração, tanto faz aí, pra apoiar a live, pra gente tentar bater nossa meta diária que tá por aqui, ó. É pouquinha coisa, é pouco, mas é de coração, não importa. Ah, Vinícius, né, é um pouquinho de coração, a gente bate a nossa meta. Vamos ver. Para melhor resistência insulínica, é melhor comer menos vezes no dia ou 3 em 3 horas. Para melhorar... Opa! Aê, é isso que eu tô falando, Miguel. É isso que eu tô falando. Pá! É isso. Obrigado, Miguel. Obrigado, Breno. Obrigado, Newton. Obrigado, Rina. É isso aí. Obrigado. Gente, Vinícius, você só responde pergunta se você ganhar presente? Não, eu respondo perguntas de todo mundo. Mas o presente é um presente, né? É participação. Andréa... Andrade, Vida Nova, obrigado também, valeu. Logo eu tô chegando nas perguntas, é muita pergunta, tá? É muita pergunta, logo eu chego nas perguntas de vocês. Vamos lá. Palote, para melhorar a resistência insulínica é melhor comer menos vezes ao dia ou 3 em 3 horas? Velho, depende do nível de atividade. Por exemplo, você vai treinar começo do dia, né? Pô, é melhor pesar a alimentação pós-treino, é meio óbvio, tá entendendo? Você não faz nenhum tipo de atividade física. Talvez seja melhor fazer um jejum, tá? Então, depende muito da pessoa. Não tem uma regra. Uma das regras é você, por exemplo, vou comer um alimento com alto índice glicêmico, né? Misturar esse alimento com algo de baixo índice glicêmico e muita fibra, para reduzir o pico glicêmico dele. Então, tipo, tapioca com doce de leite. Puta merda, são dois de altíssimo índice glicêmico. Troca isso... né? Mas eu vou comer o doce de leite. Então, um pão integral com psyllium, um copo de água psyllium e um doce de leite, né? Reduzir a carga glicêmica para dar menos pico glicêmico. Isso que é mais importante do que comer uma vez no dia ou 10 vezes no dia. Tá, Palote? Vamos ver? Anotado, mestre. Eu tomo biotina para tratamento de queda de cabelo. Viu? É por isso que eu dou aula dessa porra. Tá, Vida Nova? Isso é um erro crasso dos médicos. Você foi fazer TSH e você toma biotina. E o médico não perguntou. Aí ele olhou o TSH em 0,5, provavelmente deu um falso positivo de hipertireoidismo. Olha só, te salvando a vida na live, ao vivo, hein? Ao vivo, salvando a vida do Vida Nova, que estava achando que tinha hipertireoidismo. Ao vivaço, isso acontece direto aqui na live. Tá, Vida Nova? 7 a 10 dias sem essa biotina, repete os exames que eu te passei ali, e aí você vai saber, tá bom? Qualquer coisa, né? Estamos aí para te atender também na consultoria, a gente resolve esse negócio. Ao vivo, hein? Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, como diria o Faustão. Essa foi boa, hein? Direto isso acontece aqui. Andrade, Fernando Calixto, obrigado pelos presentes. Lembrando que quem é o maior presenteador da live decide o tema da live de amanhã. Quem foi o maior presenteador ontem? O Fernando. O Fernando decidiu o tema da live. Agradeçam ele pelo tema da live. E quem for o maior presenteador hoje vai escolher o de amanhã. No momento é o Miguel. Né? O Miguel, no momento, é o maior presenteador da live. No momento estamos aí com 7% da meta. Eu vou atualizar de 10 em 10%. Vamos lá. Marina, galera que já perguntou faz 5, 6 minutos, aguenta a bronca que logo eu tô chegando em vocês, tá? É muita pergunta. Ontem deu acho que 740 perguntas, tá? Eu tentei responder todas, então vocês aguentam que eu não sou uma máquina. Marina tem hipotireoidite, né? Hipotireoidismo de Hashimoto. Anti-TPO tá 1000 TSH 928 e T4 11.3. Marina, tá um lixo. Não adianta só tomar T4. O T4 vai te auxiliar, mas você tem que fazer essas outras questões. Você tem que reduzir a resistência insulínica, não tem o que fazer, tem que ir atrás disso, tá, Marina? Tem que treinar, reduzir a resistência insulínica, porque o aumento da resistência insulínica piora a inflamação da tireoide, tá bom? E você precisa, além de tomar o T4, geralmente um Synthroid, porque o Puran ele tem lactose nos recipientes ali, né? Provavelmente um Synthroid ou alguma coisa do gênero que você vai acabar tomando. Você tem que repor o que falta no seu corpo, tá, Marina? Então, geralmente falta ferro, selênio, cobre, os minerais todos, tá? Aí vai funcionar melhor. Senão você só vai tomando cada vez mais T4 e não vai funcionar. Cavalo, boa tarde, boa tarde. Suzy, meu TSH tava 7, foi para 5, agora tá em 2. Comecei Puran. É isso aí, mas não é só Puran, tá? Suzy, igual eu acabei de falar pra Marina aqui, não é só Puran. É reduzir resistência insulínica, é treinar, né? Ganhar musculatura, repor os minerais que faltam, tá bom? Fernando, obrigado, meu velho. Ó, o Fernando carreteando de presente aí. Nossa senhora. Boa, obrigado, meu velho.
Ela ainda passou remédio para eu tomar Tapazol. Olha que loucura, velho. Vida nova, troca de médico para ontem. Te deu Tapazol ainda. Fica sem Tapazol durante um mês, se é que você começou a tomar. Ainda bem que não acreditei no médico. Boa. É isso aí. Não tome o Tapazol, tira a biotina e refaz os exames. Bora, Robson. Quem tem só hipotireoidismo também tem que tirar lactose e glúten? Sim, Suzy, com certeza. Tem que tirar, tá? Tem que tirar. E quando for usar uma caseína, né, um leite, tem que ser um leite A2, tá? Tem que ser uma caseína A2 no mínimo, tá, Suzy? De que a digestão dessa caseína é mais simples do que a da caseína normal. E aí, Robson, saudade, velho. Como é que vocês estão? Eu tô entrando todo dia agora, porque agora eu tô fazendo vocês me darem dinheiro, aí tá dando vontade de entrar de novo. Tireoglobulina 120, TSH 22, T3 total 154, T4 livre, papapá, alguns nódulos. Preocupante? Se tem nódulo é um pouco preocupante, Antônio. Tem que ver se é tireoglobulina ou antitireoglobulina, que são duas coisas diferentes, né? Tireoglobulina, não sei qual que é o valor de referência do teu laboratório. Antitireoglobulina, aí provavelmente isso daí já tá reagente, mas eu acho que é só tireoglobulina. A princípio, tá tudo ok. 2,2 de TSH já começou... Eu não gosto de TSH acima de 2. Mas 2,2 não é um problema, tem que dar uma olhadinha nos nódulos. Por que tem nódulo? O que você faz, Antônio? Fica um tempo sem leite, fica um tempo sem farinha branca, tá? E aí vai refazer, depois de uns 6 meses sem nada disso, comendo o mais natural possível, você vai refazer o exame de imagem, tá? Aí pra ver se tem nódulo ainda. Valéria, cheguei agora na tua mensagem, 3 anos estamos juntos aí na consultoria, né? Valéria, cara, Valéria é uma das pacientes mais antigas ativas que eu tenho aí. Eu tenho uma paciente que está 7 anos comigo, cara. Márcia, TSH em 13,6. Márcia, com T4, sem T4, não importa. Ah, mas eu tenho Hashimoto, eu tomo T4 e o TSH continua alto. Tá errado. Tá errado. O TSH, tomando T4, isso para quem tem hipotireoidismo, gente. Para quem não me conhece, rapidinho, vai. Eu sou agente da saúde, eu tenho 5 faculdades na saúde, tenho 9 especializações, tenho 5 livros, tudo sobre saúde, tá? Eu sou biomédico, farmacêutico, nutricionista, enfim, eu vivo disso aqui. Então eu não sou um cara falando à toa, um cara que chega aqui para tentar enganar e falar bosta. Não, eu vivo disso. Então existe alguma relevância no que eu falo. Onde eu quero chegar com isso? Ah, tá dando carteirada? Não, não tô dando carteirada. Eu tô só explicando que o que eu tô falando aqui é assunto sério. Tá? Então é o seguinte... Vinícius, eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto, eu tenho hipotireoidismo subclínico, não importa. Eu tomo T4 e o T4 tá bom, mas o TSH tá alto. Tá errado. Com T4 ou sem T4, com T4 e T3 ou sem T4 e T3, o teu TSH, Márcia, tem que estar no máximo em 2, 2.1, 2.2. Se tiver acima de 60 anos, até um 2.5. Tem que estar abaixo. Ah, mas o médico disse que o T4 tá bom. E aí o TSH tá em 5. Tá uma bosta. Você continua com hipotireoidismo. Quer dizer, você vai ter hipotireoidismo, mas vai continuar com sintomatologia do hipotireoidismo. Tá bom, Márcia? Tá? Patrícia Ramalho, obrigado. Fernando Calixto também, obrigado. Já estamos aí em 15% da meta. Deixa eu atualizar esse negócio que o Fernando, pelo jeito, tá empolgado, Fernando, hoje. Isso aí, tá tirando o escorpião do bolso. Obrigado, velho. Rapaz, eu vou tirar o escorpião do bolso e pagar sua consultoria. Tô precisando de... Olha só, acabei de falar de tirar o escorpião do bolso. E te achei o melhor. Robson, manda bala, velho. Eu acho que tem 3 vagas ou 4 vagas para outubro, só que ontem eu fiz uma live grande. Ontem deu umas 12, 13 mil pessoas. E tem uma galera que mandou mensagem pra Bia lá. A Bia vai ver amanhã as mensagens da consultoria. Tá? Tem vaga para outubro, velho. Só que assim, ó. Daqui a pouco vai terminar outubro, entre amanhã. Amanhã já deve terminar as vagas de outubro, abre em novembro. Em novembro já tem algumas marcadas, tá? Então, se você esperar mais, só vai ter consultoria para ano que vem. Ano que vem vou subir o preço, que tá muito barato. Tá, tá em R$207 minha consultoria, tá ridículo, velho. Ano que vem vai para 250 por mês, tá? Vai subir. Ah, mas vai subir. Porra, tenho 6 faculdades, velho. Tomar nos olhos. Passei a vida estudando, vai ter que subir o preço. Boa tarde, você faz protocolo para emagrecimento também? Eu não consegui emagrecer nem com partida. Sim, Jaqueline, boa parte do... o que eu faço na consultoria? Longevidade, emagrecimento, hipertrofia, tá, Jaqueline? Então, muita gente vem para emagrecimento. Acho que talvez mais de 50% vem para emagrecimento, tá? É o que a Bia falou ali, Robson. Daqui a pouco, vai começar o verão, o povo começa a marcar consultoria agora. Meu Deus. Lindsay, agora que eu cheguei na pergunta da Lindsay, tá? Vão com calma que logo eu chego em vocês. Faz todo sentido, eu tenho resistência, emagreço, engordo só de olhar na comida, é isso aí. Júnior, uso da tirzepatida, biólogo, olha aí, opa. Uso da tirzepatida para quem tem histórico familiar de neoplasia endócrina múltipla. Velho,
Deixa eu só pegar um café aqui. Obrigado. Velho, tirzepatida, vou ser bem sincero que eu não sei exatamente até que ponto vocês podem utilizar ou não podem utilizar com hereditariedade. Aí tem que ver com o médico, tá, Júnior? Porque até eu tenho uma paciente que tem um rim só, ela tem uma doença, ela nasceu sem um rim, uma doença hereditária lá. E eu também não sabia, não tinha certeza se ela podia usar ou não. Aí eu pedi pra ela conversar com o Nefra, tá? Eu não sei dizer, tá, Júnior? No teu caso, desculpa, não sei responder. Robson, professor, quanto de insulina no exame e o soro acha um bom número, o senhor acha um bom número para emagrecimento? No máximo 5 de insulina, tá? Mais otimizado, melhor. Baixo demais também não é bom, né? Baixo demais, geralmente a pessoa que tem hipertireoidismo vem com a insulina muito, muito baixa, tá? Mas a insulina ali na casa dos 2, 3, 4 é sensacional, você tá otimizado, tá? Começou assim, insulina em 10, 12, 15 já ferrou, tá bom? Fernando entupindo de presente. Meu Deus do céu. Ó, sigam o exemplo do Fernando, se empolguem aí, ó. Patrícia, obrigado também, valeu. Aqui, Lucas, tem tireoide? Tireoide todo mundo tem. Vocês têm que pensar numa coisa. Gente, quando vocês falam assim, tenho tireoide é uma glândula, tá? Tireoide é um órgão. Todo mundo tem tireoide. Ou você tem hipertireoidismo, que ela é ativa demais, ou você tem hipotireoidismo, que ela é desativada demais, ela é muito calma. Tá? A tireoide todo mundo tem. Cara de 142 para 98 quilos, iniciei 1 ml de dura. Algum BO por conta da tireoide? Não, Lucas. A questão hormonal sexual, testosterona, né? Inclusive pode te ajudar. Tá, Lucas? Porque você tem que pensar que a gente tem os eixos, né? A gente tem o eixo hipotálamo, hipófise e o próximo, né? Então, hipotálamo, hipófise adrenal, hipotálamo, hipófise ovariano, hipotálamo, hipófise testicular, né? E por aí vai. Quando você estabiliza a tua testosterona, você tem uma sobrecarga a menos no eixo hipotálamo, hipófise testicular, tá, Lucas? Então não é um grande problema, não. Tá bom? Ferfoglia, obrigado pelo presente também. Galera, tá lá em cima um monte, eu não consigo ver todo mundo. Deixa eu ver, Ferfoglia, Fátima Barreto, Fernando Caricho. Acho que por isso que ele tá decidindo as lives aí, ó. Lembrando que o maior presenteador da live, no caso o Miguel, hoje vai decidir a live de amanhã. Só não pode, para quem ganhar, tá? Para quem for o vencedor hoje aí que mais colaborar com a live, que vai poder escolher o tema da live de amanhã, só não pode esteroide, anabolizante e peptídeo, tá? Porque eu tô desvencilhando um pouco disso, tá bom? Beleza? Obrigado, Miguel. E aí, valeu, velho. Obrigado. Vamos lá, Fátima, boa tarde. Eu cheguei em você agora. Fátima. Eu acho. Não, nem cheguei agora. Meu Deus, tá lá em cima ainda. Pera aí. Meu Deus. Não tenho mais a tireoide, faço reposição. Meu TSH 13.6. Tá errada a reposição, Márcia. Tá errada, tem que aumentar a dose. Tem efeito colateral? O que, Patrícia? T4? Tem efeito colateral. A gente não tá mandando ninguém usar aqui. A gente tá falando a respeito, pelo amor de Deus. Djalma, boa tarde, amigão. Eu treino 5 vezes na semana e descanso sábado e domingo. Lugol é bom? Rogério, esse boom, esse hype que deu do Lugol, né, do iodo, é um pouco perigoso. Você pode ter uma intoxicação por Lugol. Então, assim, Lugol, quando é que você sabe que você precisa usar Lugol? E qual o percentual também de concentração? Muita gente usa 5%, 4, 5, 6 gotas, é loucura. Lugol, você tem que cuidar muito. Se você tiver hipotireoidismo e Hashimoto, o Lugol pode piorar ele, tá? Tá, Rogério? Chinelli. Se você tiver uma deficiência de iodo, aí Lugol é interessante sim, tá? Tipo aquela pessoa que tá sempre hipotireoidismo subclínico, né? Ela não tem Hashimoto, ela não tem nódulo, não tem nada, mas ela tá sempre hipotireoidismo subclínico. Geralmente é falta de iodo. Aí é bom, tá bom? Feno grego é uma boa opção para questão da insulina? Não é uma grande opção, não. Pensamento em pedaços. Não é a grande coisa, assim, não, para insulina, tá? Não é a melhor coisa, não. Patrícia Ramalho, obrigado pelo presente também, valeu. Muito obrigado, cara. Obrigado pela participação de vocês. Isso me dá um pouco mais de empolgação para entrar aqui. Vocês podem achar que não, mas, gente, a gente trabalha o dia todo ouvindo o problema das pessoas. O dia inteiro, resolvendo o problema dos outros. A gente vem aqui e resolve mais um monte de problema ao vivo. Então, porra, isso ajuda bastante, cara. Ajuda bastante. Ah, mas você sai só ganhando 50 pila. Foda-se, é 50 pila que me ajuda a divulgar minhas coisas aqui no TikTok. Vamos ver aqui. Tô lendo as perguntas, tô lendo. Vocês aguentam a pancada aí, tá? Não, Juninho, tá louco. Para. Primobolan, não vou falar de anabolizante hoje. Quando subir a dose do glifage? Cara, aí você tem que ver com o cara que tá te tratando, Matheus. Não posso falar aqui disso.
Você tem que cuidar o seguinte, Matheus, quando você usa glifagem, você tem que cuidar com a baixa absorção da B12. Tá, Matheus? Baixa absorção da B12, tem que cuidar com isso. Então, assim, minha B12 já tá baixa, já tô suplementando, ela não sobe, eu vou aumentar o glifage, talvez seja melhor usar berberina do que glifagem. Olha a dica, hein? Não esqueçam de seguir, tá? Por favor, não esqueçam de seguir. Eu sei que hoje tá legal, tô ganhando um monte de presente aqui, até vou agradecer. A Suzy deu presente, o Fernando de novo, Fernando, Miguel. Meu Deus, nem consigo ler todo mundo aqui. Mas aqui, ó, Rossana, Tereza, uma galera aqui, Tereza, Rossana, Davi, Vida Nova. Cara, obrigado pela participação de vocês mesmo. Eu só peço humildemente que me sigam, né? A gente sempre tenta bater duas coisas aqui na live, que eu tô tentando bater $10 e 100 seguidores por live, tá bom? Tá? Então, muito obrigado a todo mundo que está colaborando com isso daí. Enquanto isso, eu vou respondendo dúvida de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Tomo Levoide, 75 para tireoide. Cai de 142,98. Iniciei esse já foi respondido, tá, Lucas? Um cálice de vinho no final de semana atrapalha os ganhos? Não, Newton, não. Um cálice não. O álcool sempre atrapalha, né, Newton? Mas não vai atrapalhar emagrecimento, ganho. Um cálice de vinho não vai ter grande problema na tua vida, não. Tá? E quem trabalha aplicando glifosato piora tudo, com toda certeza. Cara, é o tal do mal necessário, né, MD? Sem o agro, o Brasil não vive, o mundo não vive, né, velho? Tanto que eu acho que o agro é muito desvalorizado, exatamente pelos riscos que o agro corre, né? Infelizmente, piora tudo sim. Vale usar low dose de retratotir tirzepatide no book só para manter a sensibilidade à insulina? Não, Guilherme. O que eu tenho visto, Guilherme, o que é bem louco, tá? Eu tenho visto tirzepatide e retratotida baixar muito a glicemia, baixar a hemoglobina glicada por consequência, mas não baixar a insulina. Eu tenho visto muita gente fazendo dieta com retratotir tirzepatida e com baixíssima glicada e glicose em jejum e alta insulina, tá, Guilherme? Não vejo uma melhora muito grande na insulina, não. Eu acredito que é pela catabolização, pela perda de massa muscular. Aí ela fica meio que contraproducente, tá, Guilherme? Eu acho que não vale a pena, tá? Tenho alergia do amendoim. Muita gente tem. Quando eu consulto alguém, Eduardo, eu sempre pergunto, você tem alergia de algum alimento? A pessoa diz não. Aí a gente sempre pergunta, brócolis, amendoim, tomate, são os mais alergênicos. Carne de porco, né? Obrigado por responder, esclareceu muito. De nada, Suzy, faz tempo que eu te respondi, agora que eu cheguei em ti. Vinícius, quando puder, faz uma live de modulação intestinal. Vamos tentar, vamos fazer. Sim, senhor, vamos tentar sim. Andrade, tenho 2 carocinhos na lateral direita do pescoço, devo me preocupar? Qual exame fazer e tem a ver com a tireoide? Vai fazer uma ultrassonografia da tireoide, tá, Andrade? E não é só isso, tem um outro nome até, deixa eu puxar aqui, ó, eu tenho anotado aqui, que eu fiz esses dias. Aqui, ó, não é só o SG da tireoide, tem que fazer o seguinte, aqui, ó, é isso mesmo. O SG da tireoide com Doppler, tá, Andrade? O SG da tireoide com Doppler, tá? Esse aí que você vai fazer, que não é bem minha área, né? Daí eu não lembro tudo de cabeça, mas é por aí, tá, Andrade? O SG da tireoide com Doppler pra ver, tá? Às vezes não é nada. Geralmente não é nada. Ainda mais no homem, né? Pelo jeito que você é homem. Homem é muito difícil ter algum câncer na tireoide, tá? Já pra te acalmar. Pão com ovo mexido, por exemplo, é melhor? Pra segurar a glicemia, Thalita? É melhor sim. Mas tem que ter fibra junto, tá? Gente, eu vou fazer o seguinte... como as perguntas ficaram muito lá pra cima, eu vou baixar e eu vou responder aqui de baixo, tá? Porque ficou muita pergunta pra cima. E aí, quem perguntou e eu passei da pergunta, eu peço que pergunte de novo, tá bom? Andrade, obrigado pelo presente, tá? Valeu, o Fernando Calixto vai ser quem vai escolher, no momento, vai escolher o tema da próxima live. Eu vou voltar para as perguntas aqui de baixo e aí vocês vão perguntando de novo quem eu passei. Boa tarde, sou de Manaus. Abraço para Manaus. Tomei Lugol 5%, 2 gotas por dia e tive que parar. Tive muito suor noturno após uns 15 dias de uso. É isso mesmo, Souza. Porque às vezes você gera um excesso de iodo e você gera um hipertireoidismo, tá? É isso. Daí dá taquicardia e sudorese noturna, que é o que você teve, tá? Por que a resistência insulínica dá manchas no pescoço? Cara, eu vou te falar que eu não lembro. Eu não lembro, Fernando. Eu não lembro mesmo. Aí você tem que ir no Google ali. Eu não lembro por que dá mancha no pescoço. É bem comum, né? Tanto que eu já vi vários pacientes, né? Eu já descobri uma diabetes tipo 2 num amigo não, né? Um mecânico meu aqui. Eu bati o olho nele, estava sem camisa.
E ele tava com aquela mancha, eu falei, cara, você tem diabetes. Não, eu me sinto bem. Eu falei, você tem diabetes. É uma mancha bem proeminente, assim. E aí ele foi fazer exame, ele tinha mesmo. Tá, a glicada dele tava em 11 e pouco, assim, tá? Eu só não lembro por que dá essa alteração de pigmentação, tá? Dima, alguma coisa, obrigado pelo presente também. Não tá aparecendo teu nick inteiro aqui, mas obrigado, tá? Valeu pelo presente, valeu pela participação mesmo. Posso usar reta com Sloop? Não sei. Aí você tem que ver com o teu médico, velho. Ou com o teu treinador, com quem tá cuidando de você. Se você pode, aí você tem que consultar antes, tá? Renata Cristina, obrigado pelo presente também. Boa tarde, minoxidil altera o exame de DHT? Não sei, cara. Hoje o assunto é tireoide e resistência insulínica, tá, Luciana? Mas, a princípio, minoxidil não altera não, cara. Não mexe em nada, não. O que altera é a finasterida e dutasterida, tá, Luciana? Daí cai bastante, mas eu não vou me ir muito no assunto, porque hoje o assunto é outro, tá? Mas, em tese, minoxidil não altera. Tomei remédio, o Levoide me ajudou muito, mas hoje o problema é a insulina que não melhora. Uma bola de neve, tá, Maria? É aquela coisa do quem veio antes, o ovo ou a galinha, né? Então, assim, a resistência insulínica piora o hipotireoidismo, e o hipotireoidismo piora a resistência insulínica, tá, Maria? Se você não treina, não puxa ferro, tá? Se você não faz força, vai precisar fazer, Maria. Vai precisar fazer, tá? Às vezes você é mais slim, ou não sei, né? Não consigo te ver aqui, né? Mas você precisa ter musculatura para reduzir a resistência insulínica e conseguir também tratar a tireoide. Não é só tomar Levoide, tá? Beleza? Boa tarde, cabelo caindo. Disso eu entendo, Paula. Disso eu entendo bastante. Seguinte, Paula, cabelo caindo pode ser um monte de coisa, né? Se a gente falar de tireoide, pode ser um hipotireoidismo, né? Mas eu olharia ali anemia ferropriva principalmente, hipotireoidismo de Hashimoto, falta de B12 mesmo, né? Anemia por falta de B12, não só necessariamente a ferropriva. Mas geralmente cabelo caindo nas mulheres é estradiol muito reduzido, alguma inflamação muito grande, ou endometriose, adenomiose que já se estendeu demais, ou hipotireoidismo. Mulher tem muito hipotireoidismo. A prevalência do hipotireoidismo de Hashimoto nas mulheres é 75%. De cada 10 pessoas, 7,5, aí vai, entre 7 e 8 são mulheres com hipotireoidismo, só 2 homens. Tenho pressão alta, estou obesa, preciso emagrecer urgente. Com certeza, se você está com hipertensão e obesa, né, precisa emagrecer, não tem o que dizer. Posso te ajudar, tá, Rosana? Posso te ajudar. Fátima Barreto, obrigado pelo presente, pela participação também. Maria, faço acompanhamento com endócrino e faço uso de tirzepatida. Berberina é um bom aliado? Berberina sim, glifage não, tá? Como inibe a vontade de comer doce? Depende, Lívia. Que não é bem o assunto de hoje, né? Mas geralmente a vontade de comer doce, ela não é necessariamente uma coisa só. Ela pode ser comportamental, né, a vontade de comer doce, pode ser comportamento, e muitas vezes é uma resistência insulínica grande, né, que daí você come doce, dá pico glicêmico, dá pico de insulina, aí a insulina acaba com toda a glicose, e a glicose vai lá embaixo, você tem uma hipoglicemia. Aí você vai lá e tem vontade de comer doce de novo, né? É uma coisa que fica retroativa, né? Retroativa não, que se retroalimenta, né? E um outro problema é neurotransmissor, né, Lívia? Muitas pessoas com muita vontade de comer doce têm um desequilíbrio de neurotransmissores, principalmente falta de serotonina, tá? É possível emagrecer com cortisol muito alto e hipotireoidismo? É possível, é muito mais difícil, mas é possível sim. Eu conheço muita gente, eu atendo muita gente com hipotireoidismo que é magra, com hipotireoidismo, tá? Fiz exame, o FAN deu 1,80 e depois fiz deu negativo. Pode ligar? Não. Com hipotireoidismo? Não, marido. 1,80 geralmente não é nada. É um pequeno achado sem qualquer relação com patologia, tá? Esse daí geralmente não quer dizer nada. Boa tarde. Quem tem hipertireoidismo pode fazer a dieta cetogênica? Cara, Andréa, não sei. Geralmente sim, sabe? Por quê? A dieta cetogênica, ela acaba sendo, indiretamente, Andréa Veiga, uma dieta de exclusão. Uma dieta de exclusão que você acaba não comendo farinha, não acaba comendo algumas coisas que vão piorar uma doença autoimune. Hipertireoidismo é doença de Graves, que é uma doença autoimune, né? Você tem ali o TRAB positivo, o TSH reduzido, né? E geralmente vai te ajudar. Geralmente vai te ajudar, tá? Galera, pedir para vocês me seguirem, não esquecer de me seguir, de curtir, de compartilhar, né? E também de ajudar financeiramente a live. Estamos aí em 32%. Vou até atualizar, ó. A meta da live é de $10, né? Estamos no momento em 33%. Na verdade, aqui, ó,
Tá aqui a nossa metinha da live. A gente tenta bater $10 por dia, que não é nada, né, cara? É só pra pagar a live mesmo, mais nada, tá? Mais nada. Vamos ver aqui as perguntas. Logo eu chego nas perguntas de vocês. Quem fez pergunta lá atrás eu tive que pular, pergunta de novo, não tem problema, pode perguntar de novo. Qual exame diagnostica Hashimoto? Só o TSH? Não, Lívia. Eu vou escrever aqui, ó. Só que assim, diagnosticar precisa ser um médico, tá? A gente pode rastrear, né? Você vai fazer assim, ó, Lívia. TSH, anti-TPO, anti-TG, TRAB, tá? E se quiser um FAN, né? Fator antinuclear. Tá? Aqui, ó. Cadê a Lívia? Lívia aqui, ó. Esses aqui. Só que assim, Lívia, não pode tomar biotina, tá? Você tem que ficar aí cerca de 7 a 10 dias sem tomar biotina, porque ele dá um falso positivo por conta do reagente que é utilizado, que a gente utiliza na análise clínica. O tipo do reagente, ele interage com a biotina, ele dá um falso positivo de hipertireoidismo ou hipotireoidismo, tá? Então aqui, tá, moça? Eu esqueci o seu nome. Meu Deus, esqueci o nome da menina que perguntou. Ah, Jesus. Andréa Veiga, tá? Esses aqui, sem tomar biotina durante 7 a 10 dias. Aí você vai ter uma confirmação. Só que daí você tem que ir no médico. A gente não pode diagnosticar. A gente rastreia e quando encontra, manda pro médico, né? Tá? Francisley Lima. Sou diabético tipo 2. Iria perguntar sobre anotado texto, mas vou deixar para a próxima live. Cara, se tiver relação com a diabetes, pode perguntar, Francisley, pode perguntar sim. Se tiver relação com o tema, pode perguntar, não tem problema. É porque o excesso de insulina no sangue estimula o crescimento acelerado das células da pele. Obrigado, Suzy. Muito obrigado. Obrigado. Pelo que a Suzy falou, eu não lembrava disso. O excesso de insulina no sangue estimula o crescimento acelerado das células da pele. Obrigado. Gera hiperpigmentação por excesso de insulina. Pode ser isso mesmo. Obrigado, Suzy. Boa tarde, quem tem hipertireoidismo pode fazer dieta? Já respondi. Tem hipotireoidismo, acabei tendo que retirar a tireoide. Se tinha muito nódulo na tireoide, eu tenho que retirar mesmo. Boa tarde, quem tem hipertireoidismo. Boa tarde, quem tem hipertireoidismo. Cromo inibe a vontade de comer doce? Não inibe a vontade de comer doce. Reduz. Não vai inibir, mas vai ajudar a reduzir. Picolinato de cromo. Cuidar com diarreia, né? Picolinato de cromo dá muita diarreia. Tá? Doses aí de 100, 200 microgramas são a média utilizada, posológica. Eu não estou falando que é para você utilizar isso. Tá? Obrigado pelos presentes, Pedro, Alonso, Patrícia, Jaque, Gabi Pugliese, obrigado, eu conheço esse sobrenome, eu atendo alguma Pugliese aqui. Obrigado pelos presentes, tá? Valeu! Ó, aí eu não vou entrar muito nesses assuntos, senão eu me estendo, tá, Fátima? Dá uma procurada no Google depois o que é a biotina e para que ela serve. Tá? A gente utiliza principalmente para o crescimento do cabelo e da unha, tá, Fátima? Dá uma olhadinha depois, eu não vou entrar aqui nesse tema, que senão o algoritmo vai me jogar para outro tema aqui, tá? Ó, sobre progesterona também não vou falar hoje, tá? Sobre hormônios sexuais não vou falar hoje, tá? Que senão o algoritmo ferra comigo. O glifage, ele atua baixando hemoglobina ou insulina ou os dois. Não é hemoglobina glicada, mas não é a hemoglobina glicada, né? Ele é um antidiabético, tá? Então a hemoglobina glicada é simplesmente o quê? Olha o nome, hemoglobina glicada. É o quanto de glicose está circulando no sangue, tá? Então o glifage vai reduzir os picos de glicose, que consequentemente vão reduzir os picos de insulina, que consequentemente com o tempo vão fazer com que você tenha menos glicose no sangue. Tá bom? Aí, consequentemente, depois de 3, 4 meses, a hemoglobina glicada começa a cair. Tá, Patrícia? Por que isso acontece? Porque o sangue se renova, né? O sangue se renova a cada 90, 120 dias, então ele vai se renovando. Quando você faz um hemograma, não tem aquele ali LRDW, aquele exame no hemograma, né? Na série vermelha? Isso ali indica a diferenciação do tamanho das hemácias, né? Que é exatamente a renovação do sangue. Então a medula vai renovando teu sangue. E aí você vê que assim, tem uma glicose circulante. A hemoglobina glicada, ela pega o quê? O quanto de glicose está circulante no sangue. Tá bom? Por isso que baixa a hemoglobina glicada, tá? Olha só a Siri falando aqui. Eu tenho hipo e endometriose. Cabelo não para de cair. Exames ok, mas não condizem com sintomas. Suzy, tem que ver se o exame tá ok de verdade. Eu recebo muito... Como eu sou professor desse negócio, eu dou aula disso. Então, eu recebo muito exame, eu recebo muita leitura errada, né? Muito médico, enfim, muito profissional de saúde que olha um exame destroçado e diz, não, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Então, assim, e aí realmente a pessoa tem sintomatologia e o médico diz que o exame tá tudo bem, a coisa não bate. Então a gente tem dois poréns aqui, Suzy. O primeiro é, o profissional leu errado os exames, pode ser. E o segundo é, o profissional não procurou direito, né? Então você pega numa cidadezinha de 4 mil habitantes, do interior, né?
Tem Ferrari nessa cidade? Geralmente não tem Ferrari na cidade de 4 mil habitantes. Aí você vai perguntar pro pessoal, tem Ferrari? Existe Ferrari aqui? Não, não existe Ferrari aqui. Mas existe Ferrari. Você só não procurou na cidade certa, né, Suzy? Então, se você for para a capital, você vai achar um monte de Ferrari. É a mesma coisa com o exame. Às vezes você está olhando o exame errado. Tem problema nesse exame? Não, não tem problema nesse exame, mas tem problema nos outros exames que não foram procurados. Isso acontece muito. Por exemplo, o médico às vezes pede vitamina D 25-hidroxi e não pede cálcio iônico, cálcio sérico, né? Então você não sabe exatamente como é que está a relação de vitamina D e cálcio. Pede vitamina B12 ou ácido fólico e não pede homocisteína, né? Então às vezes pediram errado os teus exames, tá? Para quem anotou os exames, está aqui, né? Para quem quer rastrear ali e mandar para o médico depois, tá? Exames para rastrear hipotireoidismo de Hashimoto e doença de Graves, tá bom? Não esquecendo que logo acima está a nossa meta da live, estamos em 33% do apoio. Eu peço que batamos 100%, né? Está baixo aí, eu peço que ajudem financeiramente a live para me dar vontade de entrar aqui. Quais os sintomas de problemas na tireoide? Depende de qual o problema. Se é muito ativa ou pouco ativa, tá? Aí precisa saber qual é o que você busca, o que você está sentindo aí. Fátima Barreto, você pode me ensinar alguma coisa para baixar o cortisol? Sim, dependendo, mas é que não é o assunto da live, tá, Fátima? Aí quando a gente falar de cortisol, aí eu posso te auxiliar sim, tá? Sem problema nenhum, tá bom? Gabi Pugliese, obrigado. Suzy, obrigado. Edu RZ, obrigado pelos presentes também, valeu. TSH 388, T4 1.54, T3 0.1, tem que ver se esse T3 é livre. Pode indicar hipotireoidismo? Pode. TSH acima de 2 a gente já acende o alerta. Geralmente assim, 2, 2.1, 2.2 não quer dizer nada, mas a gente já acende o alerta. Começou 2,5, 3, 3,5, 4, aí você já faz aqueles exames que eu coloquei ali na tela, tá, Patrícia? Já faz um rastreio, não custa. Ai, mas é que é só verificar. Não, direto. Eu vou te falar sinceramente, tá, Patrícia? De 10 pessoas, mulheres, né? Que geralmente é mulher que tem hipotireoidismo. De 10 mulheres que eu atendo com TSH ali na casa do 3,5, 4, 4,5, vou te falar que umas 4 ou 5 têm hipotireoidismo de Hashimoto e não sabe que tem. A gente só descobre no rastreio. Tá? E a mulher tem assim, consistente, a cada meio ano faz exame TSH, 4, 4,5, 3, 3,5, 4, 4,5, consistentemente TSH elevado, tá? E aí você vai fazer um antitireoperoxidase, um antitireoglobulina e dá positivado para Hashimoto. Aí vai fazer uma ultrassonografia de tireoide e já tem nódulo. Tá, Patrícia? Sim, faz o rastreio, não custa nada. Metformina diminui a absorção de B12? Diminui bastante. E aí, Lucas, agora que eu vi que é você, velho, tudo bom? Diminui a absorção de B12, sim. Tanto que em usuários crônicos, né, de glifagem ou de pessoas com diabetes tipo 2 ou até pré-diabetes, a gente costuma utilizar berberina em alguns momentos para não ferrar tanto com a B12 assim. Miguel, obrigado, Miguel. O Miguel sempre apoiando nossas lives aí. Miguel já agendou consulta, inclusive, né, Miguel? Rita de Cássia, eu tinha hipotireoidismo, agora estou com hiper, mas o médico não passou remédio. Normal? Não, não é normal. Não é normal, troca de médico, tá? Troca de médico. Você tinha hipo e está com hiper. Na verdade, então, provavelmente você está no início de um hipotireoidismo. O que significa? É quando você começa a inflamar a tireoide, Rita, ela começa a ter alguns nódulos, começa a inflamar. E aí você fica num vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, tá? Existe um raro hipotireoidismo que é por TRAB, tá? Isso acontece e engana bastante. Engana muito, na verdade. São raríssimos, assim, a cada 15, 20 mil pessoas ou mais você vê um desses, tá? Com hipotireoidismo, tô falando. Então, assim, nossa, talvez a cada 1 milhão de pessoas uma tenha. Eu tenho uma paciente com isso, tá? Que é um hipotireoidismo mediado por TRAB. Ele é diferente dos outros, ele é bem difícil de rastrear. E ele às vezes parece hiper, às vezes parece hipo, tá? Mas geralmente esse hipo-hiper é o começo de um hipotireoidismo, porque tua tireoide fica inflamada, os nódulos inflamam demais, tá? E vasculariza demais, né? É uma região muito vascularizada. E aí às vezes inflama, às vezes desinflama, às vezes inflama, desinflama. E aí você fica dando picos, né, de produção de T4 e queda de T4. E aí o TSH fica variando, tá, Rita? Isso provavelmente é um hipotireoidismo de Hashimoto, tá? Meu diário da perda de peso, como é que a senhora tá, minha cara? Obrigado pela participação ontem, hoje de novo, né? Aparecendo aí na live, valeu? Vamos ver aqui. Vamos ver. Meu Deus. Quem tem hipotireoidismo pode doar sangue? Não sei, Fernando. Eu acho que pode. Não sei, velho. Tem que ver com o pessoal lá, tá?
Não sei. Eu não sei. Boa tarde. Acho que tenho resistência insulínica. O que eu faço? Exame. Exame. Tem que fazer exame para saber se tem mesmo. Não adianta só achar, né? Tem que fazer exame. Vamos ver. Meu Deus, cara. Patrícia, obrigado de nada. Nódulo na tireoide é perigoso? Pode ser benigno, pode não ser, cara. Tem que olhar o que é. É uma região muito vascularizada, como eu acabei de falar. Então, se é um nódulo maligno, tem que tirar o quanto antes, tá? Sobre a ferritina no sangue, a falta dificulta no hipotireoidismo? Sim. Se a ferritina estiver baixa demais, vai piorar o hipotireoidismo, porque principalmente, já que a conversão de T4 em T3 ocorre via ferro, tá? O substrato energético utilizado para essa conversão é ferro. Então, uma anemia ferropriva, né, com baixa ferritina, vai dificultar a conversão de T4 em T3 livre, tá? Glicose 7,5, insulina em jejum 15. Tá uma bosta a insulina. Desconhecido o que acontece. A insulina está se elevando para conseguir manter a glicose baixa. Tá? Isso daí já é um princípio de resistência insulínica. Ah, mas a glicose está boa. Não importa. Não importa porque a insulina está se elevando. Tá? 113 seguidores, 24 mil curtidas. Meta da live em 40%. Obrigado a todo mundo que está ajudando. Jaque, Fernando Calixto, Robson, sempre. Estamos aí. O Robson está sempre aí. Boa, obrigado. 40% é pouco, mas me ajuda a sobreviver. Bora. Quais exames para saber se tem resistência insulínica? Hemoglobina glicada, glicose e insulina, Suzy. Esses 3 já resolve, tá? A mesma pergunta para o Conchita... Meu Deus do céu. Para as 2 pessoas que perguntaram, tá? Insulina, hemoglobina glicada e glicose em jejum. Tá bom? Esses 3 exames você já sabe se tem resistência insulínica ou não. Não precisa fazer proteína, não, só esses 3. Meus exames de sangue de tireoide deram tudo ok. Endócrino solicitou o SG da tireoide. Qual a suspeita? Provavelmente não está tudo ok ou é de rotina. Tá Catil Macário. Geralmente, ginecologistas, né, fazem o SG de tireoide anual. Tá? Porque a predominância de hipotireoidismo é nas mulheres. 75% dos hipo é nas mulheres, tá, Catil? Se você for mulher, né, então provavelmente é de rotina mesmo, tá? Todo mundo que perguntou aí qual exame determina a resistência da insulina, é os mesmos, tá? Insulina, hemoglobina glicada e glicose. Eu vou anotar, vai. Vou anotar aqui, que eu tô de bom humor hoje. Ó, insulina, glicose... Em jejum, hemoglobina glicada. Esses 3 já dá certo, tá? Ó, tá na tela. Tá na tela quem perguntou aqui. Tá bom? Mas essa insulina em 13 tá alta, Robson, tá alta. Insulina otimizada entre 2 e 5. Entre 5 e 7, ok. 8 para cima já tá alta. 13 já tá bem alta. Aí você já vai fazer a continha ali do índice OMA-IR, já vai estar bem alta, tá? Tem hipotireoidismo de Hashimoto e bócio. Ele não aparece só em exame, não precisa fazer cirurgia? Miriam do céu. Não sei, tem que falar com o endócrino, não é minha área, tá? Gente, para quem não sabe, quem tá chegando agora, né? Eu sou terapeuta, eu tenho 5 formações na saúde, né? Eu tenho 6 faculdades no total, 5 delas são na saúde, né? Eu tenho estética e cosmética, terapias integrativas e complementares, nutrição, bacharel em farmácia, biomedicina, mas não sou médico. Né? Então eu tenho essas formações aí, mas não sou médico. Né? O que isso significa? Que tem coisa que não é da minha alçada, né? Que eu tenho que calar a boca aqui e daí deixa pro médico resolver. Assim como o médico também tem que calar a boca e deixar a gente resolver as nossas. Né? O que pode ajudar uma pessoa com hipotireoidismo a ter mais exposição na parte da manhã e à tarde. Marido, é realmente reverter o hipotireoidismo. É deixar o TSH abaixo de 2, a produção de T4 correta, a conversão de T4 em T3 livre correta. Tá, marido? Realmente otimizar a função tireoidiana. E geralmente, quando você tem já o hipotireoidismo crônico, né, há muito tempo, você tem uma disfunção mitocondrial. Isso é absolutamente normal. Então, assim, biogênese ribossomal, criar mais mitocôndrias e fazer com que essas mitocôndrias utilizem a energia da forma correta. Tá? Aí tem estratégia para isso. Tá, marido? Exercício físico, jejum, né, para limpeza, né, para autofagia, né, jejuns grandes, 16, 18 horas. Não ficar ativando o hipotireoidismo com excesso de gliadina, de caseína, né, de glúten, de lactose, de leite, né? É basicamente isso, o começo, o princípio de tudo, Mari. Ajuda a resistência insulínica? Retatrutida. Então, Thiago, retatrutida e tirzepatida eu tenho visto que ajuda muito a glicose na prática, tá? Prática clínica isso, tá?
Eu tenho visto muita queda de glicose, muita queda de glicada por consequência, mas não tanta queda de resistência insulínica, tá, Thiago? Eu tenho visto que a resistência insulínica a insulina tem ficado meio que parelha com antes do uso. A glicose cai muito, a glicada cai muito, mas a insulina não tô vendo cair o suficiente não, tá, Thiago? O cardio ajuda a baixar a insulina? Um pouco, ajuda mais a musculação. Musculação ajuda mais a baixar a insulina, porque como que a gente reduz a resistência insulínica? Melhorando, logicamente, o perfil metabólico e fazendo com que a insulina consiga captar a glicose e jogue para dentro do músculo. Tá, Robson? Então, se você correr demais, fizer cardio demais e cair a quantidade de músculo, catabolizar músculo, você vai ter uma piora na resistência insulínica. Então, você tem que ter uma musculatura efetiva, tá? Grande o suficiente. Vânia Gruba, minha cara! Como é que você tá, cara? Já foi paciente minha, Vânia. Obrigado, velho. Obrigado que você tá aí. Galera, lembrando, não esqueçam de me seguir. Tô todos os dias fazendo lives aí. O vencedor, a pessoa que mais ajudar na live é quem escolhe o tema da próxima live, né? Aliás, obrigado, Jaque. Obrigado, Barbosa, também pelos últimos presentes aí. Isso é um estímulo para vocês me darem dinheiro. Na verdade, é isso. Para eu ter vontade de entrar aqui. Então, assim... A pessoa que mais me ajuda na live escolhe o tema. O tema de ontem, quem escolheu foi o Zuc. O tema de hoje, quem escolheu foi o Fernando Calixto. E o tema de amanhã, no momento, quem vai escolher é o Miguel, técnico em química, que inclusive é um futuro paciente meu, aí já está até agendada a consulta dele. Tá? Nossa, deu 1.528 comentários hoje. Tá ali, ó. A meta é receber 1.660. Deu 1.528 perguntas hoje. Vamos tentar bater 1.660, vai? Bora. Bora, vou ficar aqui Gol G6 ou Sandero Stepway? Rocha, eu iria de Sandero Stepway, né? Mas daí com umas molinhas, né? Porque Stepway não fica muito bom. As molinhas pra baixar ele, Rocha, aí fica legal, tá? Cara, eu uso... Será que ele tá baixando minha libido? Eu não sei o que é Shigduo. O que ocasiona nódulos na tireoide? Meu Deus, é tanta coisa, cara. Hipertireoidismo, hipotireoidismo. Anne, geralmente os nódulos na tireoide são gerados pelo ataque do corpo à tireoide. Por isso que gera nódulo. Por isso que o hipotireoidismo de Hashimoto gera nódulo. Por isso que o hipertireoidismo gera nódulo, tá? Obrigado, Barbosa. Valeu, meu velho. Braga! Quanto tempo você tá aí, velho? Porra, Braga, como é que você tá, mano? Obrigado, Barbosa. Valeu, obrigado, Miguel. Valeu, minha gente. Obrigado mesmo a participação. Mesmo. Não é pelo dinheiro, é pela participação mesmo, de verdade. Então, assim, cadê? Eu precisava saber isso, mestre. Eu tô fazendo mais musculação. É isso aí. Minha hemoglobina tá em 13,3. Não, pera aí. Hemoglobina glicada ou hemoglobina? Se for hemoglobina, depende do laboratório. Se for hemoglobina glicada, você tá diabética pra valer. Tá, Rachel? Tem que dar uma olhada aí se é glicada ou só hemoglobina, né? Esse assunto é super importante, pois eu tenho. Minha senhorita. A senhora tem mesmo. Eu vou pedir, pessoal. Vinícius, você não respondeu minha pergunta, que ficou lá pra cima. E o chat do TikTok é meio chato aqui no computador, tá? Quando a gente transmite, ele é meio chato, esse chat. Então, eu peço que quem perguntou lá em cima, mande de novo a pergunta que eu não tô conseguindo subir, tá? Tem que mandar de novo a pergunta, tá? Aqui, ó, 53%... Opa, deixa eu tirar o resto aqui, ó. 53% da nossa meta de hoje, graças aos senhores e senhoras, tá? Obrigado mesmo. Miguel, pelo jeito, vai escolher a live de amanhã. Miguel, se for você o escolhido do tema da live, só não pode anabolizante nem peptídeo, tá? O uso da tirzepatida reta pode ter relação com o nódulo na tireoide? Sim, começou a aparecer as relações de câncer na tireoide com o uso da tirzepatida, tá? Começou a aparecer começo do ano aí, vários casos, um aumento brutal de câncer na tireoide com o uso da tirzepatida. Não sei se é porque a pessoa era obesa, não sei se foi o medicamento, não sei, mas já encontraram relação, tá? Bastante, um aumento assim expressivo de câncer na tireoide com o uso da tirzepatida, tá? Não, como eu te falei, não sei se é do medicamento ou se é porque eram pessoas que já não eram saudáveis, né? Pessoas que já eram obesas, sedentárias, que consequentemente vai ter um habitat mais propício ao câncer, tá? Não sei daí qual é a relação, tá? Infelizmente, sim, foi encontrada a relação. Eu tenho combo hipoendometriose. Suzy! Aqui, ó. Isso aqui vai te ajudar. Suzy, clica no link da minha bio. Protocolo anti-inflamatório. É o meu e-book anti-inflamatório. Cara, é um protocolo mesmo. É um protocolo onde eu explico as vias inflamatórias. Eu explico como
passo a passo, com uma dieta, eu proponho uma dieta nesse protocolo aqui, suplementação e fitoterapia anti-inflamatória, exatamente para controle de endometriose, adenomiose, lipedema, esse tipo de coisa, tá, Suzy? R$ 29,90. Mesmo que você não siga 100% ele, vai te ajudar bastante. Baixa ele, R$ 29,90, vale muito a pena. Berberina ajuda a resistência insulínica? Sim, por uma via muito parecida com o do glifage, tá, André? Muito parecida com a do glifage. Não tenho diabetes, mas minha resistência insulínica deu um pouco acima. Tomar glifage é bom? Juju, não sei o quanto, não sei, porque eu não te conheço, não vi teu exame. É um pouco difícil de... Opa, meu Deus, ganhei até um colar. Obrigado, Miguel. Miguel hoje tá empenhado aqui, tá empolgado. Obrigado, meu velho, de verdade mesmo, tá? Thaís também, obrigado. Moça que tá tomando glifage, não, que tá tomando... Essa moça aí das duas cerejas ali, tá tomando glifage, não... Tome glifage junto com a tirzepatida. Pelo amor de Deus, não faça isso. Ou toma um ou toma outro. Não toma tirzepatida com glifage junto. Não faça isso. Não pode. Você pode ter uma hipoglicemia aí, cair e dura. Não faça isso. Tá? Não faça isso. Insulina 6,7 tá ruim? Não, cara, tá ok. Não tá perfeita, mas tá boa. Tá, André? Tá boa. Tá? Deixa eu voltar às perguntas aqui. Ave Maria, ainda bem que parei. Vânia, melhor não, né? Melhor não. Deixa eu ver. Não tenho diabetes, mas minha resistência insulínica deu um pouco acima, tomar glifage. A minha tireoide não normaliza. Eu não consigo perder peso. Então, minha cara, tireoide não normaliza, eu não consigo perder peso. Tem que entender o porquê que não normaliza. Cara, geralmente tireoide que não normaliza é hipovitaminose. E vocês têm uma questão assim, ó. Por que eu lancei esse protocolo anti-inflamatório aqui, que tá na bio? Tá? A moça que o nick é duas cerejas ali, tá? Por que eu lancei isso aqui? Se você tem uma inflamação crônica de baixo grau, você está inflamado, né? E não estou falando daquele miguezão que todo mundo fala, porque você está inflamado. Não, eu estou falando realmente de fisiologia mesmo, né? Estou falando de fisiologia, de vias inflamatórias crônicas de baixo grau ativas. Se você tem algum tipo de inflamação consistente crônica, você tem algumas depressões, né, que não deveriam ocorrer, então você tem algumas perdas de minerais hipovitaminoses, né, você tem uma baixa absorção de algumas coisas, e você tem um mau uso de algumas delas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma inflamação crônica, geralmente ela tem, quase todas as vezes, ela tem um estoque de ferro muito alto, uma ferritina extremamente elevada. Por que isso ocorre? Porque o corpo não consegue utilizar essa ferritina como substrato energético, tá? Então, por exemplo, moça da tireoide que não normaliza, para a tua tireoide transformar T4 em T3 livre, ela precisa de ferro. Se você está com as vias inflamatórias ativadas, crônicas ativadas direto, muita interleucina inflamatória sendo liberada, o teu corpo estoca o ferro, por isso que vocês ficam com ferritina elevada. Ele estoca o ferro principalmente em célula adiposa, e ele não deixa o corpo utilizar o ferro. É uma via de proteção do corpo, tá? Porque o ferro ele é substrato para vírus, para bactéria, para um monte de coisa. Então ele vê que tem um problema inflamatório, ele estoca ferro. E ele vai estocando ferro. Se ele estoca o ferro e não usa esse ferro como substrato, é como você pegar um tanque de gasolina, encher até a boca e continuar enchendo. A gasolina vai vazar e não vai ser utilizada, tá? E aí sim, a tua tireoide não vai normalizar, porque ela precisa daquele ferro que está estocado e ela não consegue ter acesso àquele ferro. É como botou o ferro todo numa portinha, numa salinha e trancou a porta e jogou a chave fora. Ninguém tem acesso. Aí você precisa lá buscar a chave e abrir a porta. Tá bom, minha cara? Por isso que eu fiz esse protocolo, porque o começo de tudo desse tipo de patologia é desativar a via inflamatória. Vânia Gruba, galera, eu aconselho o Vinícius, é o cara, ele me ajudou muito, ainda mais reduzir o glúten e a caseína. Boa, Vânia, obrigado. Vânia aqui da cidade, cara. Obrigado, Vânia. Juju Barbosa, obrigado pelo presente. Miguel sempre, Miguel técnico, Thaís e Bert também. Estamos aí com 62% da meta. Será que a gente bate o 100% hoje? Ontem fizemos igual a Dilma, dobramos a meta. Ontem a gente dobrou a meta, fizemos 130% da meta ontem. Vamos ver. Oi, tô fazendo investigação com endocrinologista. Isso. Silvio. Oi, doutor. Não precisa chamar doutor, não. É só Vinícius. Me chamo Jaqueline. E aí, Jaqueline? Tudo certo? O tomoglifage semaglutida passado pelo médico. Fiquei com medo. Fique mesmo. Cara, a negligência médica rola solto, tá? Negligência médica é todo dia que eu recebo aqui. Não vou dizer que eu não erro, que eu sou perfeito. Não é isso. Mas negligência médica tá rolando solto.
É, deixa eu ver. Kelzinha, obrigado, Kelzinha, pelos presentes. Muito obrigado mesmo para vocês que estão participando, tá? A nossa meta de apoio da live está aqui. Estamos em 63% da meta. Vamos sempre tentar bater os 100%. Né? Quem não tem resistência à insulina pode tomar berberina, tirzepatide, vendo galera tomando. Geralmente com berberina dá para utilizar, tá, Edneide? Geralmente dá para utilizar sim. Tenho hipotireoidismo 150 de sintroide, lipedema. Bastante coisa, hein, Jaqueline? Posso tomar tirzepatida? Não sei, Jaqueline. Por quê? Porque eu não te conheço, né? Não é numa live que eu vou dizer se você pode tomar ou não. Tem que ver o teu histórico, né, hereditário, né? A tua família, como é que é. Tem que ver o teu histórico, tem que ver o teu ambiente, o que você come, se você treina, os teus exames, tá, Jaqueline? Não é numa live que o cara vai dizer se você pode ou não. Se tem alguém numa live que só de olhar o teu nome vai dizer se você pode tomar algo ou não, foge que essa pessoa tá cagando pra sua saúde, tá? Ferritina alta, viu? Viu? Ah, o nick das duas cerejas aí. Qual que é o teu nome, moça? Que é nick duas cerejas aí. Qual que é o seu nick? Qual que é o seu nome? Por favor, porque eu não consigo falar o seu nome, não tem nick. Diga seu... Micaela, viu, Micaela? Viu? É ao vivo, não tem aqui achismo. Eu te falei, é exatamente o que acontece. Fisiologia básica, tá? Fisiologia básica, por isso que acontece. Você entendeu? Você entendeu, minha cara? Vamos lá. Eu estava muito daquela de apertar e ficar até roxo, ferritina alta. Depois a tirzepatida melhorou. A tirzepatida, como ela ela te bota para comer menos, vocês têm que pensar uma coisa. Quando a gente pensa em longevidade, a gente tem que realmente pensar em comer menos calorias, né? Então a tirzepatida, infelizmente, né, eu tenho que admitir, eu não gosto de tirzepatida, mas eu tenho que admitir que ela ajuda nessa questão, né? Ela ajuda baixando a glicemia, baixando a glicada, né, obviamente. E por comer menos, você gera um pouco de autofagia. Então as vias inflamatórias, elas realmente são mais apagadas, né? Elas são reduzidas quando você usa esse tipo de medicamento. Aí realmente a ferritina cai mesmo, tá? B12 baixa atrapalha emagrecendo... Se atrapalha o emagrecimento? Sim. B12 faz parte da síntese proteica, tá, Luciana? Então, para manutenção da massa muscular, você precisa de B12 elevada. Não só para manutenção da massa muscular, por conta da síntese proteica, mas também para gerar energia, né? Ressíntese de ATP, então para gerar energia, para você conseguir fazer suas coisas no dia a dia. Eu tô desse jeito, ferritina, B12 e D altas. Ferritina alta demais não é muito bom. Nada bom, na verdade. O estresse constante e momentos depressivos ligados ao hipotireoidismo? Sim. Ontem eu até falei disso, não sei se foi hoje. Mari, tem muita gente que vai pro psicólogo e principalmente pro psiquiatra achando que tem depressão. E o psiquiatra não pede uma merda no exame da tireoide, né? É muito foda isso. O cara não quer nem saber como é que você tá, o hormônio tireoidiano e sexual. E tem muita gente, Mari, homens com testosterona reduzida, achando que estão depressivos e é só testosterona, e mulheres achando que estão depressivas e, na verdade, é só uma hipovitaminose ou uma tireoide desregulada, um hipotireoidismo. É absolutamente normal uma depressão, uma falta de energia e vontade de viver com a tireoide ferrada, com o hipotireoidismo. Tá? É absolutamente normal. Tá bom? Então, antes de tomar qualquer tipo de medicamento psiquiátrico, vá ver isso, resolva isso. Tá? Esse tipo de coisa que eu faço na consultoria. Tá? A minha consultoria é esse tipo de caso que eu gosto de lidar. Eu tenho aí cerca de 200 a 250 pacientes mensais. E eu busco esse tipo de paciente. Por isso que eu parei de falar aqui na live sobre esteroide anabolizante e tal, porque estava vindo muito paciente que eu não quero atender. E eu nego o atendimento mesmo, eu digo, não vou te atender. Né? Então eu gosto de atender esse tipo de caso aí. Tá? Juju Barbosa, obrigado pelos presentes. Gente, vamos tentar bater nossa meta aqui, ó. Estamos em 63% da meta. Vamos tentar bater os nossos $10 diários aí. Já estamos com 134 seguidores. Eu peço que vocês que gostaram do assunto, me sigam. Vinícius, eu não gosto da tua voz, eu não gosto do teu nariz, eu não gosto da tua careca. Foda-se. O que importa é o assunto que eu tô passando, tá? Então, querendo ou não, você gostando de mim ou não, cedo ou tarde eu vou ter algum assunto aqui que vai te auxiliar, cara. Vai auxiliar alguém da sua família, né? Então é interessante seguir, tá bom? Thaís e Suzy, beleza, muito obrigado pela participação de todas as senhoras, tá? Obrigado mesmo. Deixa eu dar uma lida nas perguntas aqui. Vamos ver. Eu tava muito daquela de apertar, papapi, papapá. Estou com necrose femoral, isso pode estar afetando meu emagrecimento? Jesus, não sei, não é da minha alçada, Michele, de verdade.
Não é da minha alçada, desculpa. Não é, eu não sei responder. Não sei responder mesmo. Charlotte, oi, oi. Beleza. B12 baixa, fica flácida e desanimada. Flácida não quer dizer, né? Mas desanimado sim, com certeza vai ficar desanimado. Flácida só porque reduz realmente... Assim, a pessoa cronicamente com B12 baixa vai ter uma queda na síntese proteica e vai ficar mais flácida, né? Mas o desânimo sim. Mano, 152 quilos, 1,87 de altura, com resistência insulínica, não consigo emagrecer nem com as canetas. É, exatamente. PD4, porque você está no que, provavelmente, o que a gente chama de síndrome metabólica. O que que é? A resistência insulínica acaba afetando o fígado. Você fica com uma pequena estetose hepática, excesso de ferritina hepática, né? Você fica com um mau funcionamento hepático. Você tem que pensar que o fígado é o órgão mais complexo do corpo, tá? Exatamente pela complexibilidade do fígado, você tem algumas coisas que não funcionam mais bem, como a gliconeogênese, por exemplo, a liberação de colesterol, né? Enfim, o teu fígado já não funciona como deveria. E aí você tem outros problemas gerados por isso. Tireoidianos, hormonais sexuais e, obviamente, né, lipídicos, glicêmicos, insulínicos e por aí vai. Você entra no que a gente chama de síndrome metabólica. Olha o nome disso daí. Síndrome metabólica, é uma síndrome do metabolismo. E aí você não consegue emagrecer mesmo. Tá? Você tem que reverter. A gente começa a reverter síndrome metabólica pelo fígado, pela melhora do funcionamento hepático. Tá, PD4? Aí sim você consegue emagrecer. Inclusive, a minha tese de TCC em biomedicina foi essa. Foi uma revisão integrativa dos marcadores inflamatórios na síndrome metabólica. Foi essa a minha tese de TCC. Exatamente por conta desse contexto teu aí, tá, PD4? Tá bom? Espero que eu tenha ajudado minimamente você. Gente, obrigado, doutora Cláudia Dourado, obrigado pelo presente, valeu. Micaela, obrigado também. Obrigado, gente. 65% da nossa metinha hoje, acho que hoje não vai bater, mas tá tudo certo. Vamos ver aqui as perguntas. Manuela Santos, é possível emagrecer mesmo com a tireoide alterada? Sim, eu recebo um monte de paciente com hipotireoidismo de Hashimoto que emagrece, tá? Estou tomando há 2 meses, perdi 7 quilos. Tá bom. Vamos ver. O estresse constante, papapá. Estou fazendo suplementação de vitaminas e continuo desanimada e cansada. Micaela, é que não é só isso. Não é só jogar um monte de vitamina para dentro. Tem que pensar na absorção, tem que pensar no equilíbrio, tem que pensar em neurotransmissor, né? Serotonina, dopamina, adrenalina, né, Micaela? Não é só fazer reposição. E às vezes vocês fazem reposição errada também. Né? Às vezes vocês tomam um monte de zinco e não tomam cobre. Às vezes tomam um monte de ferro e não tomam vitamina C, né? Tem algumas questõezinhas dessa aí. Grande Edgar! E aí, meu velho? Edgar é paciente meu aí. Como é que você tá, velho? Obrigado pela participação. Thaís e Bert também se empolgou. Shai US também, obrigado pelos presentes. Deixa eu ver quem mais aqui. Micaela, Marcelo Ganzer. Obrigado pela participação. Patrícia Ramalho. É isso aí. De grão em grão a galinha enche o bico. Obrigado, gente, pela participação, tá? Mesmo. Lembrando que o Miguel foi o cara que mais ajudou a nossa live hoje, vai ser a escolha do tema da live que vem, vai ser do Miguel, da próxima live de amanhã. Miguel, depois o senhor, por favor, caso seja o vencedor de hoje, hein, me passa no inbox o tema que você quer a live, tá bom? Fechou? Aqui... Isis, B12 em 646, tá boa? Depende, né? Eu gosto de B12 acima de 800, se não tiver acne, né? Mas, opa, Miguel, obrigado, velho. Obrigado mesmo, não precisa se empolgar tanto, mas agradeço fortemente o seu apoio. Mesmo, obrigado, velho. Isis, assim, você tem que pensar assim, se a B12 está sendo utilizada. A gente tem algumas formas de analisar se a B12 está sendo utilizada. Primeiro que a gente analisa a B12 e convergências e divergências com a série vermelha do hemograma. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Aí precisa de alguém que sabe fazer para ti, tá? A segunda coisa, às vezes quando a pessoa não sabe fazer isso, a gente faz outro exame da B12 para saber se a B12 está sendo utilizada ou não, Isis. Que chama-se ácido metilmal... caralho. Eu tô pensando no ácido mefenâmico aqui. Olha que doideira, cara. Meu Deus, metilmalônico. Porra. Como é que é o nome? É ácido mesmo. MMA. Puta que pariu. Eu tinha esquecido o nome do exame, do metilmalônico. MMA é o nome do exame. Que é ácido metilmalônico. E aí você consegue analisar se a sua B12 está sendo utilizada ou não, tá?
O que acontece? Tem muita gente que tem a B12 alta e ela não está sendo utilizada para síntese proteica, para produção de sangue, né, para eritropoiese. E aí, analisando juntamente com o hemograma, Isis, ou juntamente com o MMA, com o ácido metilmalônico, você consegue entender se essa B12 está boa ou não. Precisa fazer sempre? Não. Eu acredito que é mais uma questão de cruzar ali a B12 com o hemograma e a B12 com a sintomatologia, né? Por isso que a gente faz uma consulta, tá? Então é meio difícil dizer assim, 600 de B12 está boa, 700 está boa. Às vezes você está com 1.800 de B12 e ela não está sendo utilizada. Isso acontece bastante. Suzy, psiquiatra só enfia remédio e não pede um hemograma. Infelizmente, a maioria é assim. Não vou dizer todos, mas a maioria é assim mesmo. Nossa, eu tinha esquecido o nome do nome do exame MMA. Pelo amor de Deus, já era. Não consigo nem pensar mais. Gustavo, tô todo lascado depois de tirar... Ô, caceta de chat. Apêndice, tem desbiose e inflamação do corpo todo. Já gastei 15 mil depois de tirar apêndice. Esquisito, Gustavo. Não era pra acontecer isso, não, cara. Assim, não era pra acontecer dessa forma. Logicamente que quando você tem uma apendicite, eles mexem bastante no sistema gastrointestinal, você tem algumas inflamações e tal. Mas tem como recuperar. Leva uns meses, mas recupera, tá? Minha psiquiatra tratou depressão com texto. Exatamente, Gabriel. Muitos homens aí têm depressão por falta de testosterona. Isso, Suzy. Olha aí, o que eu falei antes? A Suzy, eu me recusei a tomar antidepressivo e fui investigar. Descobri o hipotireoidismo. Exatamente. Infelizmente, tem muito psiquiatra que te vê, te diz, não, você tem depressão. Mas não tem ideia se a pessoa está com testosterona reduzida, estradiol reduzido, hiperprolactinemia, B12 reduzida, vitamina D reduzida, anemia. Meu, tem gente que está depressiva, mas é só uma anemia, cara. É só uma anemia, tá? Júnior Alves, como é que você tá, meu velho? Obrigado. Edgar, obrigado. Edgar entrou firme apoiando nossa live aí, é paciente meu. O cara já gasta e vem aqui apoiar ainda. É isso aí que eu tô falando. Não é por gastar dinheiro e me dar dinheiro, é por apoiar a presença do profissional de saúde aqui com vocês, né? Há 2 anos já está do mesmo jeito. Micaela, tem que rever isso tudo aí, Micaela. Tem que rever todos os teus exames e a sintomatologia, Micaela. Tá? De verdade, tem que analisar como um conjunto, né? O paciente não é um número, cara. O paciente é um conjunto. Você analisa objetivos, né, que seriam os números, você analisa objetivamente o paciente e analisa subjetivamente também, né? Então você cruza números com sintomatologia. Tá? O paciente é um contexto, tá, Micaela? Doutor, minha insulina tá... Não precisa chamar doutor, é só Vinícius mesmo, tá ótimo, tá? Negócio de doutor não é necessário. Minha insulina está em 16 e meu médico disse que é normal, mas meu emagrecimento tá travado. Não, troca de médico, tá, Maiane Falcão? Pode trocar de médico para ontem já. Tá? Não é nada normal a insulina em 16. Você pensa que em jejum tua insulina está em 16. Então o teu corpo está tendo que produzir um monte de insulina em jejum. Imagina quando você come, a quanto vai essa insulina. Isso daí gera o que a gente chama de resistência insulínica, que é o tema da live. Tá, Maiane? Não tá nada normal não, tá? Leonida, 30% maligno, vai ter que tirar provavelmente a tireoide, tá, Leonida? Eu não entendo, não é bem minha área, né, mas eu acho, pelo que eu já vi, vai ter que tirar a tireoide. Marcelo Ganzer, eu tô nessa, já emagreci 20 quilos e a porra da ferritina não baixa. Velho, é isso mesmo. Vai ter que emagrecer mais e o fígado, conforme você for emagrecendo, o fígado for funcionando e o teu corpo sair da síndrome metabólica, ele começa a utilizar essa ferritina estocada, tá? Mas assim, zero álcool, tá? Quem tem ferritina elevada, não encosta em álcool, por favor. Através do sobrepeso pode causar asma? Não, o sobrepeso não causa asma. O que piora a asma, o que ativa a asma, é exatamente via inflamatória crônica de baixo grau, vias inflamatórias muito ativadas, tá? Aí você tem, muitas vezes, uma hiperexpressão mastocitária, né? Liberação de muito mastócito, tem uma elevação de eosinófilo, tem uma elevação de monoglobulina E, que faz com que a asma volte. Tá? Estar com sobrepeso, Micaela, faz com que mais vias inflamatórias estejam ativadas e mais liberação de mastócito aconteça. E mais liberação de imunoglobulina E. Aí piora a tua asma. Tá? É esse o mecanismo. Tá? Como faço para marcar uma consulta, Thaisa? Thaisa, clica no link da bio, vai direto pro número de WhatsApp, ou no
no meu feed do TikTok, Thaisa, tem o número de atendimento. É só mandar uma mensagem lá que a Bia te atende amanhã. Amanhã ela te atende e marca consulta. Tá, Thaisa? Ou se não encontrar, né, no meu feed, a primeira postagem que tem ali fixada já tem o número de atendimento. Se você não encontrar, me manda um inbox que eu te mando o número, tá? Marcelo, não é médico, tá? Que você tem que ir. É nutricionista. É nutricionista que você tem que ir, tá? Não é médico, não. É nutricionista mesmo que vai resolver pra você, tá? Isso daí não é o médico que vai resolver. É nutri, tá? A melhor forma para tratar gordura no fígado. Cadu Pavão, é o que eu falei pro Marcelo agora. É sair da síndrome metabólica, tá? Para reduzir esteatose hepática, você tem que reduzir a perda de conteúdo hepático celular, né? O que significa isso? Você tem que gerar menos lesão para o fígado. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. E emagrecer. Tá? Esteatose hepática é isso, cara. É emagrecer, sair da síndrome metabólica e diminuir a perda de conteúdo celular hepático. Você tem que preservar o fígado. Tá? Começa por aí o tratamento de esteatose. Eu tenho a paciente mais... que eu melhor tive resultado em esteatose hepática foi uma paciente já com 60 e poucos anos. Ela mora em Joinville, Santa Catarina, e ela tinha esteatose hepática grau 3 e 2 irmãos dela morreram de cirrose. Na verdade, tiveram câncer no fígado, mas uma prévia de cirrose, né? E era bem genético, né? Não eram alcoólatras, nada do gênero. A família toda com problema de esteatose hepática, cirrose e câncer no fígado. E ela chegou para mim assustadíssima com esteatose hepática grau 3. Em 8 meses a gente cessou. Fez exames de imagem, de sangue, cessou, zerou o fígado dela. Zerou o fígado dela. Foi 8 meses. Foi minha melhor... trajetória, não sei, meu melhor resultado com esteatose hepática até hoje foi esse dessa mulher. 60 e poucos anos, já sem fazer reposição hormonal, um quadro bem difícil já, com uma hereditariedade bem pesada. Em 8 meses a gente zerou a esteatose hepática grau 3 dela. Tá? PD4, obrigado, já me ajudou, de nada, tamo junto. Galera, não esqueçam de seguir, 150 seguidores novos hoje, agradeço imensamente, 38 mil curtidas, 74% da meta cumprida, vamos tentar bater os 100% daqui a pouquinho, que eu sei que tem jogo hoje, né? 75% da meta cumprida, tem jogo hoje, eu sei que daqui a pouco vai todo mundo embora para ver o jogo, né? Shai, legal. Edgar, bom demais, que bom, velho, que bom que você tá bem. Tá seguindo o plano certinho, Edgar? Como é que você tá, velho? Tá seguindo bonitas as coisas? Professor Edilson, tem o hipotireoidismo, tono levoide, era muito ativo na academia, pode piorar? Faltou o resto da tua pergunta, Edilson. Eu tava com resistência insulínica, melhorei, mas a ferritina não baixa, tem que ver a esteatose. Isso mesmo, Marcelo. É isso ali que eu te respondi, tá? Patrícia Cruz. Ei, Patrícia. Boa tarde. Fala sobre dosagens mega ultra fisiológicas de vitamina D, porque é o modo Dr. ChatGPT. Mas eu não entendi o resto da pergunta. Cara, mega dose é aquele protocolo Coimbra, né, que você tá falando, né? Do Coimbra, Patrícia. Cara, eu já vi funcionar. Muitas vezes, na verdade. Já vi funcionar. É utilizado em pacientes oncológicos e em pacientes com doenças autoimunes, né? Com hipotireoidismo, hipertireoidismo, artrite reumatoide. São as mega doses, né? Tipo 400, 500 mil I por semana, né? 50 mil I por dia, 100 mil I por dia. São mega doses de vitamina D. Cara, eu não tenho modus operandi para isso. Nunca fiz mega dose de vitamina D. Não, acho que tem que ser médico para fazer, com um certo respaldo aí. Mas a única coisa que eu sei é que você tem que cuidar com hipercalcemia. Eu acho que é o único cuidado que você tem que ter com mega dose de vitamina D é pela intoxicação por aumento de cálcio sérico e cálcio livre. Aí pode gerar hipercalcemia. É isso. Agora, eu não sei qual é a dose de vitamina D altíssima, né, suprafisiológica, com vitamina K2, aí eu já não sei as proporções, não sei que cuidado tomar com isso. Mas o cuidado com hipercalcemia eu sei que é sério. Tem que tomar um cuidado sério com hipercalcemia. PD4, você conseguiria me ajudar a tratar essa síndrome metabólica? E detalhe, já estou com pressão alta. Sim, com certeza, PD4. É o que eu faço, é o que eu vivo. Eu vivo disso. Inclusive, tem pacientes aqui, não vou citar o nome, né? Tá cheio de paciente meu online aqui. Vários deles chegaram para mim com síndrome metabólica. Não vou citar os nomes por respeito a eles, né? Mas vários deles chegaram com síndrome metabólica. Tá? Edgar, obrigado pelos presentes, meu velho. Tô vendo os presentes agora. Suzy Júnior, velho. Como é que você tá, mano? Obrigado também pelos presentes. Irian Cabral, obrigado também. Obrigado mesmo, tá? Quase batemos nossa meta hoje. Valeu mesmo.
Sua consulta tem disponível para daqui 3 meses? Tem algumas vagas para outubro, para o final de outubro, novembro, algumas já preencheram também, Suzy, tá? Aí tem que entrar em contato com a Bia lá que ela te passa certinho as datas, tá? Ana Paula, tem como consultar com você? Tem sim, Ana. É só mandar uma mensagem e agendar consultoria, tá? Eu faço consultorias nutricionais, né? Que envolvem nutrição, análise clínica, fitoterapia e suplementação. Inclusive, eu sou fitoterapeuta formado, né? Eu tenho terapias integrativas e tenho 1 ano e meio de especialização, pós-graduação em fitoterapia, né? Então, como nutricionista, eu tenho a liberação lá, o fito, alguma coisa, pelo CRN, para a utilização de fitoterapia. Tá? Tem especialização em fitoterapia mesmo. Tá? É só mandar uma mensagem, tá, Ana? Ana, PD4, que querem consultar, só mandar uma mensagem que a Bia, no telefone de atendimento, que a Bia, segunda-feira, agenda para vocês, passa todas as informações. Não é só agendar, né? Tem que ler lá, ver se tu concorda e tal, tá bom? Você conseguiria me ajudar? Aham, só. Os caras brincam. Boa tarde, minha live e eu não fui notificado. Sério, velho? Ô, Júnior, puta merda, não notificou? Olha que doideira. Eu sou diabético, tem algum suplemento proibido? Rapaz, tem vários, na verdade. Tem, Barba, tem bastante coisa que você não pode utilizar, sim. Tem coisas que vão piorar. Agora, de cabeça, eu não vou lembrar, não. Mas tem principalmente fitoterápicos aí, proibidos, sim. Não dá pra usar tudo, não. Diabético não pode usar qualquer coisa, não. Tá? Minha ferritina está em 42, muita fraqueza. Geralmente em 42 você tá já em anemia, tá? Anemia ferropriva, tá? Ainda que no hemograma não tenha se alterado hemoglobina, hemácia e hematócrito, tá? Mas geralmente você já está caminhando para isso. A gente consegue analisar isso, Daniel, pelo RDW, pelo VCM, pelo HCM, tá? A gente consegue analisar se você já está caminhando para uma anemia, mas geralmente já tá, tá? Minha vitamina D é sempre baixa, mesmo suplementando. Acontece, geralmente genético, e você tem que pensar no seguinte, você tem que fazer 2 exames aí de vitamina D. Vitamina D 25 hidroxi e vitamina D 1,25 de hidroxi, né? São as 2 hidroxilações. A primeira, Juju, ela analisa o quanto de vitamina D já foi hidroxilada pelo fígado. E a segunda, o quanto de vitamina D já foi hidroxilada pelo fígado e pelos rins. E aí você consegue entender por que falta vitamina D, né? Pode ser um problema hepático, geralmente é uma má hidroxilação do fígado, e aí ela não consegue chegar nos rins, tá? Ou uma altíssima utilização. Então, depende, tá, Juju? Tem que dar uma olhadinha nessas 2 situações e saber se ela já está passando pelo fígado e chegando aos rins, ou se quando ela chega nos rins já não tem quase nada de vitamina D para hidroxilar. Então, ela passa pelas 2, né? Por isso que é hidroxi e de hidroxi, né? Esse é um assunto meio chato que se eu começar a falar aqui não fica ninguém. Tá? Sua consulta tem disponível? Já respondi. Eu faço uso de BUP. Tinha crise de ansiedade, porém não consigo controlar a compulsão. É que BUP não vai te ajudar muito na compulsão, Thaís? De verdade. BUP eu não vejo solucionando muita compulsão, não. Inclusive gera muita irritação. Muita irritação. Tá? Eu não acho BUP uma boa droga, não. Tá? A minha insulina tá em 29. Richard, tá pesado. Pesado mesmo. 29 é muito alto. Muito alto mesmo. Tá? Tem que dar uma boa olhada nisso daí, tá bom? No protocolo, estou usando 500mg de metformina antes de dormir. Antes de dormir, Eric, geralmente metformina dá uma urinálise meio grande ali, né? Urinálise? Não. Nossa. Não esqueci. Dá uns lapsos mentais aqui, umas afasias nominais em mim. Às vezes esqueci o nome. Mas enfim, uma urinúria, alguma coisa. Enfim, Eric, foda-se a palavra. Importa que metformina antes de dormir acontece de você acordar para urinar muitas vezes, tá? Então tenta usar a metformina em outro horário, se tiver acordando para urinar, tá? Maridu, tem homens que têm preconceito de ir no psicólogo, mas pode descobrir doenças fora dos exames clínicos, com certeza. Eu fiz especialização em psicanálise e fiz mais 2 cursos profissionalizantes em psicanálise. E tem muito homem com muito problema mesmo. Eu não atuo nisso porque eu sou péssimo, mas é verdade. Eu vejo bastante isso. Texto de 386, hoje não vou responder sobre isso, hoje é só tireoide e resistência insulínica, tá, chefe? Beleza?
Glicose 8,9, insulina 1,4. Insulina meio baixa, tem que dar uma olhadinha na tireoide, mas geralmente não é patológico, tá? A insulina tão baixa assim geralmente não é patológico. Meu Deus, quanta gente. Vai Espanha, isso aí. Uma semana já seguindo o protocolo. Boa, Edgar. Edgar é paciente novo aí. Edgar, você falou que eu posso expor o teu caso, né? Mas acho que agora já passou da hora ali do, né? Eu vi agora a tua mensagem aqui, né? É um caso interessante, mas emagreceu bastante, né? Professor Edilson, pode piorar o meu hipotireoidismo se eu parar na academia? O remédio Levoide pode ser genérico, é suficiente? Levoide pode ser Sintroide, pode ser Levoide, é melhor. Pode piorar o meu hipotireoidismo se eu parar a academia? Sim, vai piorar. Você tem que pensar o seguinte, olha só, gente, bastante atenção nisso, tá? Quando você treina, você ativa vias inflamatórias durante o treino. Só que são vias inflamatórias que duram muito pouco tempo. Cerca de 6, 8 horas ali de vias inflamatórias sendo ativadas porque você está lesionando o músculo, tá, Edilson? Bastante atenção nisso, tá? Você está lesionando o músculo, você ativa algumas vias inflamatórias. Consequentemente, o seu corpo ativa vias anti-inflamatórias, tá? Muito mais potentes do que as vias inflamatórias ativadas durante o treino. Então, você inflama o músculo, seu corpo ativa vias anti-inflamatórias para desinflamar o músculo e essas vias anti-inflamatórias perduram por muito mais tempo. Além de serem mais potentes, perduram por muito mais tempo que as inflamatórias. Então, é um jogo que você ganha, né? Você dá um passo para trás na questão inflamatória quando você treina, mas você dá uns 20 passos para frente. Você fica ali 6, 8 horas com uma via inflamatória ativada do treino, mas você fica com 48 horas de vias anti-inflamatórias ativadas. Consequentemente, a sua tireoide, que está inflamada do hipotireoidismo ou do hipertireoidismo, ela por ser extremamente vascularizada, ela recebe essas interleucinas anti-inflamatórias e, consequentemente, o seu hipotireoidismo melhora. Tá, Edilson? Então, treinar é anti-inflamatório, é um remédio anti-inflamatório que, consequentemente, vai fazer com que a tireoide funcione melhor quando você tem hipotireoidismo. Captou? Marcelo Ganser, minha médica, passou 2 meses 7 mil, mais 2 meses de 2 mil Sanidê. 7 mil por semana? 7 mil por semana é nada, nada. Dá 1.000 por dia. 1.000 por dia não faz nem cócega. Graças a Deus eu não tenho síndrome metabólica. A insulina estava 60, né? Tá. Ótima a tua insulina, né, Júnior? A insulina do Júnior é complicada, né? É complicada a insulina do Júnior. Quanta informação boa, minha vitamina D estava 11, tomei injeção 600 mil I mês passado. A vitamina D geralmente tem que estar muito elevada. E a depender do caso. Uma pessoa comum que não tem problemas de nada, assim, acima de 50. Pacientes oncológicos, doenças autoimunes, eu gosto de deixar lá em 80, 90, 100, 120, tá? Teve um médico que falou que minha ferritina tinha que estar em 30. Puta que pariu, hein? E como é que se forma um desgraçado desse? Né? É inacreditável um desgraçado desse formar. Gente, muito obrigado a participação de todo mundo. Eu sei que já está todo mundo se preparando para o jogo. 166 seguidores novos, 75% da meta batida. Agradeço todo mundo que ajudou aqui, todo mundo que participou. Eu já vou quase fechar aqui, tá? Já vou estar quase terminando, vou quase terminar aqui, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho muito plano para entregar. Muito obrigado a todo mundo que está participando, tá? Agradeço mesmo. Não esqueçam de ajudar. Vinícius, eu não quero te ajudar financeiramente, então me segue, ou curte, ou compartilha as lives, que para mim é extremamente importante que a gente cresça a nossa comunidade, tá? Mesmo suplementando vitamina D, continuo sem energia, tomei complexo bem, Quando você... Queridas leituras, hoje eu não vou entrar nesses contextos, tá? Hoje o tema é esse aqui, ó. Tireoide e resistência insulínica, senão o algoritmo ele começa a jogar para outros lados aí, tá? Mesma coisa do Aristóteles, tá? Glifagem e nódulo na tireoide tem relação? Não, na verdade o contrário. Tem relação contrária, né? Quando você utiliza a glifagem, você tem uma queda na glicemia, consequentemente você tem uma redução dos nódulos da tireoide, tá, Suzana? Não um aumento. 7 mil por dia. Tá, não, aí tá normal. É isso aí mesmo. Tenho resistência, uso metformina à noite. Qual o melhor horário para tomar? Thaís, e o certo mesmo é você tomar uma XR começo do dia, né? É mais interessante usar uma XR porque dela é de longa duração, né, Thaís? Porque de noite, não é todo mundo, mas de noite algumas pessoas começam a urinar muito durante a noite com o uso da metformina na parte da noite. Aí é melhor usar uma de longa ação já cedo, né? Agradeço demais sua informação e atenção. Voltarei a partir de amanhã. Abraço, tamo junto. Valeu, um abraço.
Tem algo para tomar para ajudar a não sobrar pele, curioso mundo. Não é musculação para não sobrar pele, velho. É não ficar flácido, né? É ganhar musculatura, tá? Mulher não precisa de texto, Hilda, meu Deus do céu. É por isso que morre tanta gente, né, Hilda? Por conta desses médicos imbecis que falam esse tipo de coisa, né? Obrigado, Suzy, valeu! Tireoide e resistência insulínica estão ligados? Totalmente. Tá? Não quer dizer que um só existe por causa do outro. Não, mas eles se retroalimentam. Né? Você tem um hipotireoidismo. Tá? Consequentemente, como é que você faz a translocação? Como é que você, Loiane, como é que você alimenta a musculatura com insulina e glicose? A insulina vai lá, capta a glicose e via GLUT4 ela joga essa glicose para dentro do músculo, né? Se você tem baixo T4, por exemplo, se você tem uma baixa produção de T4, você tem uma baixa produção de GLUT4. Você tem uma baixa translocação de insulina via GLUT4, por exemplo. Isso por si só já deixa essa glicemia, Loiane, circulante, em vez dela alimentar a musculatura, em vez dela ser translocada para dentro da musculatura. Isso por si só já aumenta a resistência insulínica dramaticamente. Aí tem todo o outro contexto, né? Você tem uma baixa frequência cardíaca, você tem uma baixa geração de energia mitocondrial, aí você tem vários outros sistemas piorados por conta do hipotireoidismo, tá? TSH 565 deve se preocupar? Com certeza deve se preocupar. Pode ir lá fazer exame para saber se não tem Hashimoto. Às vezes você só tem um hipotireoidismo subclínico, às vezes você tem um hipotireoidismo de Hashimoto, tá? 2JZ, tá bom? Quem tem processo de emagrecimento, reposição injetável de vitamina para quem tem Crohn é viável? É viável. Eu não gosto muito. Eu sou mais a favor de botar o Crohn em remissão, tá, Lucas? A suplementação injetável eu não sou muito a favor por conta dos picos muito grandes, tá? Grata por responder. De nada, Suzana. A médica falou que tem resistência à insulina e Hashimoto. Aham. Que horas amanhã? Não sei ainda. Vou botar no Stories, tá, galera? No Stories vai o horário da live. Posso tomar vitamina D 7.000? Não sei se você pode. É só em consulta, tá? Não sei, Tito. Não posso chegar numa live aqui e dizer que você pode tomar, que pode dar merda, né? Tá? Suzy, parabéns pelo trabalho, me ajudou demais. Mais do que a maioria dos médicos. Boa, que bom, de graça, hein? De graça, né, Suzy? Obrigado, velho. Obrigado pela participação, tá? Glicemia em jejum 92, tá bom, não sei. Porque às vezes você comeu muito no final de semana, às vezes você se estressou e dá uma elevação. Eu gosto de glicemia abaixo de 80, tá, Hilda? Mas assim, pontualmente ela vai subir. Não tem... Cara, eu tenho atleta que eu atendo, né? Que mesmo seco, dieta em dia, às vezes a glicemia tá em 90, às vezes tá em 98, às vezes tá em 78, tá? Não quer dizer, só a glicemia não quer dizer nada. Minha tireoide sempre foi desregulada, agora tá ok, mas a parte autoimune o valor deu 144. Qual? É que depende qual exame foi, queridas leituras. Se foi antitireoperoxidase ou antitireoglobulina, tá? Amanda, não sei ainda a hora, tá? Deu resistência insulínica. Geralmente tá ligado, tá? Conforme eu falei, uma retroalimenta a outra. Né? Então você tem alguns problemas hepáticos gerados pela resistência insulínica, consequentemente você vai ter alguns problemas que a resistência insulínica vai gerar na tireoide e problemas que o hipotireoidismo vai gerar na resistência insulínica, tá, queridos leitores? Então, geralmente quem tem um tem outro, ou uma tendência a ter, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado a participação de todo mundo. Amanhã não sei o horário, pode ser meio-dia ou pode ser de noite. Não sei ainda a hora que a gente vai fazer a live amanhã. Amanhã provavelmente é de noite, tá? Amanhã muito provavelmente é entre 7 e 8 da noite. Tá bom? Obrigado a todo mundo. Miguel, por favor, não esquece de me chamar no inbox e me mandar o tema da live de amanhã. O Miguel foi a pessoa que mais ajudou na live hoje, né? Então, o que mais colaborou aí financeiramente para a live. Então, o Miguel amanhã vai escolher o tema da live de amanhã. Vai estar nos stories o horário e o tema da live, tá? Hilda, de nada, tamo junto, minha cara. Valeu, Suzy, Edgar, obrigado, meu velho. Obrigado pela participação. Thaís, Suzy, Bia, Juju, Tito, Lucas, Patrícia, Mari, Amanda, Hilda, né? Galera que tá aí, tá bom? Obrigado. Deve se preocupar sim, 2JZ. Pode preocupar e tem que fazer esses exames aqui, ó. Anti-TPO, anti-TG, TRAB, esses aí, que eu postei aí, tá? Anti-TG, anti-TPO e TRAB, daí vai no médico ou no nutricionista pra ver pra você, tá, 2JZ? Beleza? Faz esses 3 exames sem tomar biotina. 7 a 10 dias sem tomar biotina. Ó, não pode tomar biotina, senão dá falso positivo, tá? Faz esses 3 exames
sem tomar biotina durante 7 a 10 dias e vai no médico ou no Nutri. Dá um print na tela, tá? Beleza, minha gente? Um bom domingo pra vocês. Dale Espanha, foda-se a Argentina hoje, né? Uma boa semana pros senhores e pras senhoras. Amanhã, provavelmente à noite, a live, tá bom? Obrigado a todo mundo, um grande abraço. Valeu, um bom final de semana. Valeu! Encerrar, colete mais um diamante pra desbloquear. Opa, pera! Eu preciso um diamante. O TikTok tá me dizendo aqui. Colete mais um diamante pra ganhar qualquer porra aí. Eu preciso que qualquer pessoa... Me deem umas flores, qualquer merda. Aí o TikTok tá falando. Eu preciso de um diamante. Eu não sei quanto que vale um diamante. Eu não sei. Enfim, eu tentei encerrar a live e ele disse assim, você... Foi! Acho que foi. Obrigado, Miguel. Acho que o Miguel resolveu a questão já. Eu vou tentar sair da live aqui. O TikTok ele me avisa quando eu tô saindo dessas porra. Deixa eu ver aqui. Valeu, minha gente. Valeu, Miguel. Obrigado. Valeu, minha gente.